Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao podcast do Juba Talks. Eu converso hoje com o Diego Borba e nesse episódio, pessoal, a gente vai compartilhar histórias e experiências do top 1 do Brasil em vendas de consórcio. O cara faturou mais de 1 bilhão em 2022. Bom, além de empresário, Diego Borba também é líder em treinamento de vendas e desenvolvimento pessoal por todo o Brasil. O cara tem uma história inspiradora de superação, rapaziada. Acompanhe a jornada de sucesso do Diego Borba e descubra como alcançar seus próprios objetivos. Tamo junto. Fala pessoal, estamos aqui nesse episódio do Juba Talks. Quem que é Juba? Obviamente, o Juba sou eu. Meu nome é Nilson Juba. Seja muito bem-vindo a esse podcast. É um podcast diferente, mas a minha ideia era trazer o desenvolvimento pessoal, trazer essa conversa. Por isso que é Talks. Talks é uma conversa, né, em inglês. Então, assim, nesse momento, eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Por quê? Porque a ideia do nosso podcast, a ideia desse podcast era que você acorde, é que você assista ele e se desenvolva, é que você ande degraus assistindo esse episódio. Então, nesse momento, a minha ideia, o meu foco é trazer pessoas melhores que eu, pessoas mais inteligentes que eu, pessoas que trazem mais conteúdos que eu. E, nesse momento, eu estou aqui com um cara que vocês já viram aí na abertura, que é um cara fortíssimo aí, um cara bem bacana, que está aí com uma história de vida muito inspiradora, um cara que vem inspirando milhares de pessoas aí no Brasil, nos últimos 5 anos, que eu sei que ele está focado aí no business dele, que é um business especial, um business bem interessante, que eu tenho certeza que você já ouviu falar. Bom, mas sem mais delongas, aqui para ser bem objetivo, vou apresentar aqui Diego Borba. Isso aí, galera. Prazer estar aqui, prazer Juba, prazer aí, mais uma vez a gente trocar essa ideia. É verdade. E é isso aí, glória a Deus, vamos distribuir ideias, vamos entregar, né, entregar tudo aí que tiver para entregar e vamos para cima. Show de bola. Top. Pessoal, antes da gente iniciar nosso papo aqui, eu quero agradecer a todo mundo que está assistindo, principalmente eu gostaria de agradecer ao nosso apoiador principal, o Cristal Podcast. Coloca aí no seu Instagram, @cristal.podcast e segue lá a nossa produtora, que é a produtora de podcast do Brasil mais top que tem aqui no Sul, aqui em Curitiba. Aqui em Curitiba, se você quer gravar podcast number 1, top 1, é Cristal Podcast. Então, vai lá, siga a gente. Se você quiser também fazer um orçamento, querer como é que produz o seu próprio podcast, aqui a equipe está toda pronta para te atender em tudo que você precisar, desde edição, corte, produção da criação do nome, identidade visual do seu conteúdo, do seu canal no YouTube, do seu podcast. Procure aqui no @cristal.podcast e mande mensagem pra gente. Uma outra pessoal também que eu vou trazer aqui pra nós, que é o pessoal do Mr. Garimpo, que é uma loja que tá aqui nos apoiando. Essa blusa aqui do Mr. Garimpo, lá eles só vendem, tipo, blusa top, assim, né? Essa blusa aqui é da Calvin Klein, mas assim, todos os tipos de marca você encontra lá. Das marcas mais tops, às vezes você quer um tênis especificamente, que seria um tênis mais, um ticket mais alto, um tênis mais aí específico, um tênis de coleção, eles têm também, e eles conseguem trazer também lá do exterior, viu? Então, ó, Mr. Garimpo, eles ficam aqui no Shopping Cristal, no piso L2, procura o pessoal lá que eles vão te atender, os caras são muito massa, e vai estar aqui na descrição também o @ deles, e tá aparecendo aqui na tela o @ e o link deles aqui embaixo na descrição, tá, pessoal? Bom, acho que a gente tem que... Vamos começar, né, nosso papo aqui. Sim, bora. Já que a galera conhece você, mas eu queria trazer esse contexto, né? Pô, o Diego, ele é um empresário, um empreendedor, mas eu queria entender, assim, como é que começou essa veia empreendedora no Diego lá atrás? Então, na verdade, isso é uma pergunta que é legal e, porém, complexa ao mesmo tempo. Por quê? Porque a veia empreendedora, eu não descobri do nada. Por exemplo, tem gente que fala, pô, eu já sabia que eu era empreendedor, eu já sabia que eu tinha o dom de venda, eu já sabia. Eu não sabia que eu tinha isso, eu não sabia que era isso. Eu sabia que tinha algo que era diferente dentro de mim na questão de emprego, só que eu não sabia expressar isso. Quando que eu fui achar? Justamente quando abriu a minha cabeça, quando eu entrei nessa parte do empreendedorismo. Por quê? Porque eu não conseguia ficar preso a um lugar, eu não me satisfazia, né, com o CLT, né? Por quê? Porque não apenas por causa do valor do pagamento, mas era algo que parecia que não me preenchia. Eu não conseguia ficar dentro de um lugar fazendo a mesma coisa, porque eu sempre fui um cara sonhador. Então, o empreendedorismo, para mim, ele foi apenas uma veia para mim realizar os meus sonhos.
Então, aí que começou, lógico, Nossa. depois você vai entendendo, você vai estudando, mas foi mais essa forma de eu realizar os meus sonhos. Então, quando eu vi porque no empreendedorismo, ou falando da vida pessoal, é algo que eu sempre treino nas minhas equipes, né? Você tem dois caminhos, ou você diminui os teus sonhos para caber dentro do teu salário, ou você aumenta a tua renda para que você possa realizar os seus sonhos. Então, eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora. Só que uma pessoa muito sonhadora com sonhos, né? Eu gosto de ter um carro top, né? Eu tenho um carro top hoje, mas antes eu não tinha. Só que o meu sonho é, cara, por que eu não posso andar com aquele carro? Só que imagine, ganhando R$1.500 por mês, R$1.000. Na época, acho que minha carteira era registrada, eu ganhava R$1.200. Cara, era impossível andar com o carro que eu ando hoje ganhando R$1.200, né? Então não paga nem a gasolina. Então, começou aí, foi aonde me despertou, né? Então o empreendedorismo começou na minha vida aí, através dos sonhos. Cara, muito top isso que você trouxe. Realmente é um negócio que eu também acho bem interessante. E eu vou ser bem sincero com você, as pessoas, elas sabe aquela verdade que você sabe, mas você tem medo de admitir? Sim. Isso é o que acontecia comigo também, sabe? Uma coisa é você trabalhar no CLT, isso eu até queria te perguntar, sabe? Porque eu acredito, talvez eu esteja errado, nem todo mundo é para empreender, virar um businessman com 300 funcionários, porque às vezes a gente escuta esses empreendedores de palco que são bem legais, tem caras muito honestos, que fazem conteúdo muito bacana, que a gente mesmo conversa deles, acompanha. Mas às vezes a gente percebe que essa parte do empreendedorismo, de empreender e ser empresário, não é para todo mundo. Tem também um empreendimento, porque senão vocês não teriam funcionários, né? Exato. Tem como empreender dentro de uma empresa? Tem como empreender dentro de uma empresa. Isso aqui é muito interessante isso que você perguntou, Juba. Por quê? Porque quando você começa a estudar um pouco lá atrás, você vê que a revolução industrial que trouxe o CLT. Porque antigamente não existia carteira registrada. Carteira registrada é novo, né? Não é 500 anos que existe carteira registrada, é algo que é novo. Então as pessoas, elas estão sendo doutrinadas na escola para que elas sejam funcionários. Então, por isso que é tão difícil empreender. E isso que você falou sobre o medo. O medo, ele é muito interessante. Por quê? Porque a maioria das pessoas, principalmente no meu business, elas têm medo de empreender. Assim como, cara, a maioria, 99% das pessoas, elas entram com medo, assim como eu também entrei. Só que o teu medo de perder, ele nunca pode ser maior do que a tua vontade de vencer. Se o teu medo de perder for maior do que a vontade que você tem de vencer, de realizar os teus sonhos, você não vai conseguir avançar. Por quê? Porque no meio desse caminho do empreendedorismo, principalmente, você vai encontrar muita dificuldade. Você vai encontrar muito, até por quê? Porque nós somos treinados na escola a vida inteira sobre ser funcionário, sobre ser um bom funcionário, né? Qual pessoa que você conhece que saiu de uma faculdade aprendendo vendas? Ele não aprendeu isso. As pessoas fazem faculdade de administração para aprender a administrar a empresa dos outros, não a sua própria empresa. Né? Então, isso são coisas que a gente vê que estão sendo ensinadas. Por quê? Porque a Revolução Industrial, para você ter uma noção, ela trouxe isso porque tinha uma demanda muito grande, né, de pessoas que precisavam para funcionar. O cara abria uma fábrica gigante, ele precisava de pessoas. E a Revolução Industrial, ela trouxe isso. Então, quando você vê isso aí, historicamente, é bom estudar isso, porque você vai entendendo de onde que sai. Porque antigamente, as pessoas plantavam e colhiam. Então, vamos dizer assim, que todas as pessoas, ou praticamente a maioria, era ao contrário, eles eram empresários. Porque a pessoa plantava ali no seu terreno e elas faziam troca. Pô, eu te dou um quilo de milho e você me dá uma parte. Então, eles já tinham essa veia empreendedora. Com a Revolução Industrial, isso foi mudando. Então, até o ensino teve que se adaptar para treinar as pessoas para elas serem funcionárias. Então, para você ver a dificuldade. Por que você vê que pessoas, por exemplo, uma pessoa que já tem uma condição financeira um pouquinho maior e ela veio de uma família empreendedora, ela tem uma tendência muito maior de ser empreendedor e dar certo. Sabe por quê? Porque ela está sendo treinada para isso, pela sua família, a modelagem, a forma de criação. Eu que vim de baixo, eu nunca tive isso. Então eu fui treinado pela minha professora,
né? Que infelizmente a educação no Brasil não é valorizada, então um professor que ganha lá um salário pequeno ainda, então, cara, é muito difícil, então a minha mentalidade, ela estava pronta para mim ser um funcionário, só que dentro de mim crescia algo que eu falava, cara, se eu for apenas um funcionário, se eu for apenas uma pessoa que ganha isso, eu não vou conseguir realizar o meu sonho. Eu tenho o sonho de viajar o mundo inteiro, eu tenho o sonho, sim, falando financeiramente, né? Não tem problema falar de dinheiro. As pessoas têm muito preconceito com dinheiro, mas eu tinha sonho de viver o que eu vivo hoje, de morar numa mansão, de ter um carrão, de dar um sustento para minha família, o top, ter a melhor condição dessa terra. Então, só que isso não tem como ser assim sendo funcionário. Ou é uma parcela muito pequena. Quando você vê a estatística no Brasil, cara, 90% dos brasileiros, até mais de 90%, nós vamos trazer 90% dos brasileiros ganham até 8 mil reais. Já imaginou? 1% dos brasileiros, apenas 1% da população brasileira ganha acima de 17 mil reais por mês. Nossa. Então, olha só, 1% da população ganha acima de 17 mil reais por mês. E as pessoas que ganham acima de 17 mil reais por mês sabem que, pô, a partir daí você consegue realizar sonhos, andar com carros legais, dar uma condição top para sua família, colocar teu filho na melhor escola possível. Tem que fazer parte do 1%. Só que quem são esses 1%? Não é um funcionário. Ou pode existir um funcionário, mas pensa, ele corre um risco muito grande de algum momento não ser mais funcionário. E para ele conseguir um outro pagamento de 17 mil reais por mês, não é do dia para a noite. Então, assim, são essas coisas. Você tocou num assunto muito sério. As pessoas não empreendem hoje, Juba, por causa do medo. Do medo, porque elas têm medo de perder. Mas o Rick Chester, ele fala uma frase que é muito legal, né? E eu estava ouvindo hoje... inclusive uma frase dele, e ele fala, cara, o medo de empreender, ele vai correr um risco, sabe por quê? Porque não é certo que você vai empreender e vai dar certo. Só que se você não empreendeu, você já deu errado. Você tá entendendo? Cara, você empreender não tem nada que te garante. Você não tem garantia nenhuma que vai dar certo. Tem, né? Exatamente, você não tem garantia nenhuma que dá certo, mas você não empreender, você já deu errado. Você tá entendendo? Então, assim, é isso. É o que nós temos que treinar. O problema tá na nossa mentalidade hoje. Show de bola. Cara, isso que você falou, eu acho muito interessante, porque me fez lembrar de uma coisa que eu gosto de, assim... Eu sei que a sua base, você falou que nunca veio de uma família com condição. Eu sei porque, assim, eu sei como é que é não ser rico. Isso é muito interessante, cara. E uma das coisas, eu tô falando rico porque existe uma fatia da sociedade que ela é rica. Mas não é rico, ela vem de famílias que têm uma condição. Então, por exemplo, se você for ver a educação brasileira, vou trazer essa pauta aqui, porque você falou que a educação brasileira ela treina a gente para ser funcionário. Isso daí, às vezes, a educação brasileira, ela tenta, ela nem treina para ser funcionário, ela tenta. Sabe por quê? Porque tem aquela questão do analfabetismo funcional. Meu né? Deus. Às vezes as pessoas, elas sabem ler e escrever, elas sabem juntar o A com o B com A, acabar. Mas elas não entendem o que está escrito. E isso daí, eu vou trazer um pouco do contexto. Eu estudei em colégio público a vida toda. Durante um período da minha vida só, eu estudei acho que 6 meses no colégio particular, mas foi assim, toda a época foi escola pública. Mas uma das coisas que fez eu furar a bolha foi porque meu pai, ele falava, agora tu vai ler. E aí ele trazia livro e obrigava a ler. E a leitura entendendo, né? Porque o analfabetismo funcional é isso, não é você só ler a sentença da palavra, tipo, B com A faz L com A faz bala. Não. É você entender que a bala, aquele contexto existe da palavra bala, né? E aí, trazendo esse daí pra nossa conversa, eu queria te fazer uma pergunta. Uma pessoa que começou do zero, você citou o Rick Chester também. Ele é um cara que veio do zero. O cara não tinha família. Uma pessoa que não tem família. Porque tem gente que tem família, por exemplo... o pai, a mãe trabalham a vida toda na indústria. E aí o cara tem uma certa... Conseguiu comprar aquela casinha dele em 30 anos parcelado. Ou então tem um apartamentozinho e tal. Não é esse tipo de coisa. Tô falando pessoas que não têm uma estrutura familiar, não tem, às vezes, não mora com os pais. A pessoa que... não tô falando órfã, mas uma pessoa que, às vezes, entendeu? Eu tenho várias histórias no Brasil, praticamente é feito dessas histórias. Como é que uma pessoa que saiu do nada mesmo consegue atingir, porque eu sei que a tua história é essa. Você falou que saiu do zero. Como é que a pessoa consegue atingir um resultado aqui no Brasil? Porque parece que não consegue. Mas como é que consegue? É muito louco, Juba, porque, assim, essa história, você falando, eu me vejo nessa história porque eu fui essa pessoa. Eu vim de um lar desestruturado, né? Como a maioria dos brasileiros são, um lar desestruturado. Minha mãe fez todo o corre pra mim.
Então, desde cedo, meus pais se separaram. Eu fui morar na favela. E dentro da favela, você começa a ver algo estrutural que é muito difícil você sair. Né? É muito difícil você sair. Então, a gente vê hoje grandes polêmicas, tudo, mas a gente sabe, cara, a condição social, a dificuldade lá, eu vejo na minha filha. Porque a minha filha, ela estudou em colégios públicos, depois ela foi para um colégio um pouquinho melhor, particular, mas ainda não era aquele ensino top. Hoje, ela tá entrando agora indo para primeiro ano, segundo ano. Ensino médio. E eu coloquei ela numa das melhores escolas que existem. Cara, você não tem a noção da dificuldade que ela tem para ela acompanhar uma pessoa que ficou a vida inteira. Então, ela não consegue. As notas delas eram top no colégio público. E daí, nesse outro colégio que é particular, mas ainda o ensino não era o top, ela também tinha uma nota boa. Ela não fazia esforço. Hoje, ela sofre para conseguir as mesmas notas. É muito difícil para ela chegar na média. Então, você vê porque tem isso. Então, para mim conseguir isso, só para você ter uma noção, existe um dado que fala que demora 9 gerações. Olha só, para você entender. 9 gerações, Juba, para você sair de um estado de pobreza, para você mudar uma classe. Eu não estou falando o estado de riqueza. 9 gerações para você sair da pobreza, para você sair para uma classe média no Brasil. Imagina, 9 gerações é o quê? 60, 70 anos mais? Até 90, porque uma geração geralmente é 10 anos. Então pensa, 90 anos então para você mudar de classe. Pô, então eu sou da classe D. Então o cara passou para a classe C, o filho do filho do filho, então é muito difícil. E são dados que você pode pesquisar. Então imagine que eu saí, eu era da favela, não tinha nada, não tinha estrutura nenhuma, vivia em casa alugada e devia o aluguel da casa alugada porque minha mãe sustentou tudo sozinha. Então era muito difícil. Então, para mim chegar onde eu cheguei, eu tive que romper com muita violência de trabalho, só que eu tive, cara, esse conselho que o teu pai te deu é muito real. Eu alavanquei a minha vida lendo, estudando muito autodidata. Os livros, às vezes, a pessoa demorou a vida inteira para escrever um livro. E você tem acesso àquilo talvez em 1 mês, 2 meses, 3 meses. Então, o livro, ele me ajudou demais. Me ajudou demais. Aonde eu mudei a minha mente. Onde eu também era um analfabeto funcional. Eu também sabia ler e escrever, mas eu não sabia contexto, né? Entender aquilo era muito difícil. Para mim era muito difícil. Só que a gente não sabe. Eu não sabia que eu era. Como que eu descobri que eu era? Quando eu precisei usar aquilo. Quando eu entrei no mercado de trabalho, que eu era uma linha de produção, você é um caixa de mercado. Nada contra, que nem essa história que você falou, o pai que construiu lá há 30 anos, uma casa. Não tenho nada contra. E glória a Deus, porque essa é a maioria do nosso país, né? Infelizmente, a educação do nosso país, ela treinou as pessoas para serem assim. E é o que nós temos hoje. Só que a minha luta hoje principal é mudar a mentalidade das pessoas. Hoje eu trabalho na minha empresa muito com a mentalidade das pessoas. Todo mundo chega igual, com medo. As pessoas têm medo, elas nem sabem do que ela tem medo. Quando você coloca elas de frente para algo que não tem uma segurança, que é o CLT, que imagine, a segurança de R$ 1.500 por mês, que ela não sabe que ela vai ter, elas não sabem o que fazer. Eu falei, olha só, para você ver como a pessoa está cauterizada a mente dela. Ela prefere se submeter àquilo do que uma oportunidade de mudar, transformar a sua vida. Então, para mim mudar, eu tive que mudar, Juba. Isso eu quero que as pessoas entendam. É bom trazer o podcast e dar essa voz para nós, porque a internet ela tá cheia de pessoas que dão mais do mesmo. E parece a gente falando que é mais do mesmo, mas isso é uma realidade. Se você quer transformar a tua vida, você tem que transformar a tua mente. Se você não transformar a tua mente, você não vai conseguir transformar a sua vida financeira, a sua vida familiar. Por quê? Eu vim de uma vida familiar que meu pai, cara, ele não era um pai legal, um marido legal para minha mãe. Ele não era, mas eu vivi vendo aquilo. Depois a minha mãe separou, teve todo um contexto. Então, assim, do 0 aos 7 anos, onde está sendo formada a nossa mente... A cognição, né? A criança aprende por modelagem. Então, tudo aquilo que ela aprendeu do 0 aos 7 anos, a tendência dela é reproduzir. Tanto que os maiores traumas são nessa época. E eu vi, era aquilo que eu tinha de padrão. Você tá entendendo? Existe um padrão, casamento, por mais que você não goste. Porque o teu consciente fala assim, eu nunca vou querer ser o pai
que o meu pai foi pra mim. E a nossa tendência é reproduzir. Olha como é louco. Se você for parar pra ver, as pessoas vivem falando assim, eu não quero ser igual ao meu pai. Quando ela cresce, ela se torna igual. Ela Por faz quê? alguma coisa igual. Porque o consciente, ela fala que ela não quer ser. Mas inconsciente, a nossa mente, ela trabalha e ela deixa aquilo porque existe algo que é uma modelagem. Ela modelou, é um padrão daquilo. Então eu tive um padrão de casamento, que era o do meu pai e da minha mãe. Eu tive um padrão financeiro do meu pai e da minha mãe. Eu tive da sociedade. Então eu não tinha uma referência. Eu não andava com pessoas ricas. Eu não sabia que era ser rico. Eu não tinha uma referência de alguém que tinha um carro que eu tinha, da casa que eu queria ter. Tinha alguém que tinha uma condição um pouquinho melhor que a minha, mas era assim, eu morava de aluguel, eu tinha um amigo meu que morava na casa dele. Essa era a condição que eu tinha. Então, eu não tive referências, irmão. Eu não tive referências boas. Lógico, e isso a gente não trata caráter. Eu conheço pessoas extremamente simples, honestas e maravilhosas. Porque Sim, caráter sim. não tem a ver com dinheiro. Só que, para onde eu queria chegar, eu precisava ter outras referências. Só que é muito chocante quando você tem uma mentalidade A, por exemplo, e se conecta com uma pessoa que tem uma mentalidade B. Porque é diferente, começa a chocar, começa a entrar os teus paradigmas em parafuso. Porque você fala, cara, mas eu pensava assim e o cara pensa diferente. Daí você começa a falar, meu Deus, mas quem tá certo? Mas meu pai me ensinou que isso aqui a vida inteira. Mas é aquela parada, eu vou pedir conselho financeiro pro meu pai. Meu pai, ele tá no lugar que eu quero estar? Ele ganha o dinheiro que eu quero ganhar? Não, então isso é coisas que eu tive que desmistificar. Falei, pô, não tem a ver com honestidade, nada. Tô falando, mas cara, meu pai não ganha o salário que eu quero ganhar. Então ele não é a pessoa certa pra mim ouvir na questão financeira. Você tá entendendo? Por quê? Porque a gente só pode levar as pessoas onde a gente foi. Então, você pode dar um conselho, hoje a internet tem muito disso, pessoas vendendo curso, ensinando coisas que elas nunca fizeram. É verdade. Elas nunca fizeram, elas nunca ganharam aquilo, né? Aquelas pessoas ficando ricas vendendo curso de coisas que elas nunca fizeram, elas pegaram e elas ficaram ricas por quê? Porque elas venderam o curso, não porque elas fizeram. Pessoas ensinando a Bíblia, mas elas não viveram a Bíblia, que é aquilo que a gente até conversou esses tempos, porque a Bíblia ela é uma verdade absoluta, né? Quem não sabe, eu sou cristão, a Bíblia é uma verdade absoluta, mas ela é a minha verdade absoluta, porque é muito fácil eu ensinar a Bíblia para as pessoas, mas o difícil é viver aquilo que eu estou ensinando da Bíblia, que é onde vai começar a trabalhar em mim, é onde vai começar a ter resultado e começar a ter as lutas, né? Então, isso que você perguntou é muito sério. Se eu não mudar minha mente, se você não mudar a sua mente, se a pessoa que está assistindo não mudar a mente, vai ser muito difícil você transicionar. Essa transição é possível. Eu transformei a minha vida em, 6 anos. Eu saí da extrema pobreza e me tornei um milionário. Em 6 anos. Só que não foi fácil. Por quê? Porque a mudança de mentalidade tem coisas que chocavam. Às vezes você vai encontrar padrões que você acreditava a vida inteira naquilo. De repente você encontra um padrão que você fala, cara, eu estava errado a vida inteira. Não é assim? Nossa, mas me ensinaram na escola. Mas o meu professor me disse, mas a minha mãe me disse, mas o João me disse, mas o médico me disse. E não é assim. Daí você fala, cara, não é. Não era assim mesmo. Então, a própria Bíblia diz que a gente tem que transformar a nossa mente. Para a gente avançar, nós temos que transformar a nossa mente. A gente tem que mudar a metanoia, a mudança de mentalidade é tudo. É tudo. Então, assim, se fosse para mim dar uma dica para as pessoas, cara, transformação de mente. A tua transformação de mente. Por quê? Porque a tua mentalidade, a tua mente, ela tem que chegar antes. Se você se vê um campeão, você já se torna um campeão. Você se torna. Isso daí é fato, que assim como você imagina na tua vida, na sua mente, na sua alma, você é. Então, se você se vê, primeiramente é o primeiro passo, depois você se porta como, depois você age como. Então, eu penso, depois eu me torno, depois eu ajo. E quando eu ajo, gero movimento, gero resultado. E a partir desse resultado, aí a gente começa a ter métrica. Pô, foi um lugar que eu quis? Eu posso mudar? Eu não posso mudar? Então, assim, é mentalidade. Se eu fosse falar para alguém da quebrada, assim como eu, uma pessoa que veio do zero. Eu não vim do zero, eu vim do menos zero. Menos 100, né? Então, se eu fosse uma dica, mude a sua mente, irmão. Mude a sua mente, irmã. Você tem que transformar, se conecte com pessoas que já chegaram onde você quer estar. Independente, não que seu pai, sua mãe, seu professor esteja mentindo, não é isso. Mas a maior lição que eu aprendi é me conectar com pessoas que já estão aonde eu quero estar ou estão indo para lá.
Quando eu estou perto de pessoas que estão indo para lá, nós temos o mesmo destino, nós temos até assuntos relevantes para tratar. Quando eu me conecto com pessoas que já estão lá, eu entro num nível de aprendiz e eu me dou a isso, né? Eu aprendo com o cara, eu vejo como que ele se porta e eu modelo ele. Uhum. O problema é que hoje as pessoas têm se conectado com pessoas que não estão indo para o mesmo lugar que elas querem, elas não vão chegar lá. É igual você falar para mim, pô, Diego, eu quero ir para a praia hoje. Eu falar, legal, então entra no meu carro, só que eu tô indo para São Paulo. O que você quer já não é mais relevante. Por quê? Porque o caminho que eu tô indo é para São Paulo e você quer ir para o outro caminho. Você quer ir para a praia aqui, oposto. Então, esse é um grande problema. Então, a partir desse momento, aquilo que você quer, aquilo que você pensa, aquilo que você acha, já não vira mais relevante. Por quê? Porque você se conectou com pessoas que não estão indo para o mesmo destino. E isso é onde eu vejo o maior erro das pessoas. Com certeza, com certeza. O ambiente é muito, 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 muito influenciador de pessoas. O ambiente, isso é cientificamente comprovado. Sim, o ambiente, ele tem um poder que ele vai além daquilo que a gente entende. Muitas vezes nós temos esse grande problema. Sim, sim. Cara, trazendo esse ponto de vista, eu acho muito legal falar de um jeito, porque eu acho muito, não hipócrita, mas muito errado. Às vezes a gente acompanha influências de finanças, principalmente a área de finanças, assim, que eles falam, ande com pessoas melhores que você. Só que tem um erro muito grave, porque uma coisa é ser pessoas melhores, outra coisa é pessoas que têm mais dinheiro que você. Exato. Aí os caras, eles trocam. Porque aquele cara lá tem cifra, ele tem grana. E aí, eu vou trazer essa informação que talvez quem às vezes não é do contexto religioso não entenda, mas eu gosto muito de trazer esse contexto, porque no meio judaico tem muito isso, né? Sim. Que você tem a questão da idolatria ao dinheiro. Se for puxar a Bíblia, se for puxar a Torá, você vê que na Bíblia está escrito desde o início que o amor ao dinheiro é o princípio de todos os males. Claro que tem um contexto muito maior isso. Mas assim, todo mundo precisa de dinheiro. Todos nós buscamos dinheiro. É hipócrita eu dizer que eu não acordo de manhã e meu ponto principal, claro que é Deus, mas assim, é correr atrás de dinheiro. Nós gastamos a maior parte do nosso tempo indo atrás de dinheiro. Então assim, mas é diferente correr atrás do dinheiro e amar o dinheiro. Exato. E uma das coisas que eu mais quero, que eu queria que você falasse bastante pra nós, que é o seguinte, eu faço isso com exercício pra mim, sabe? Quando eu vejo uma pessoa, eu conheço graças a Deus, eu vi muitas pessoas muito bem de vida. Só que eu vejo uma diferença muito grande de uma pessoa que tem muito dinheiro com uma pessoa que tem caráter e muito dinheiro. Exato. Existem pessoas que não têm caráter e que têm dinheiro. Exato. E não é com essas pessoas que você tem que andar. Você tem que separar o joio do trigo. Porque no meio da galera que tem grana, tem o joio e tem o trigo. Assim como com um lugar que não tem. É isso que eu queria te perguntar. A galera... Pô, todo mundo conhece, tem pessoas em comum, pessoas que talvez você conhece mais que eu, pessoas que têm esse ponto de vista. A pessoa é mesquinha com dinheiro, a pessoa tem esse ponto de vista 100% errado com dinheiro. Como é que faz isso daí pra quem tá começando... Entendeu? Chegando lá e já começa a ter umas atitudes, o poder, né? O dinheiro dá poder. Como é que faz isso daí? Assim, uma das coisas que eu me orgulho na minha vida é de não ter perdido nunca a minha essência. Nunca. A minha essência de ser brincalhão, tá com os caras. Então, ó, graças a Deus, eu consegui sair da favela. Porém, eu não perdi minha essência. Eu continuo com os amigos de lá que a vida me deu. Continuo, cara, eles são meus amigos. Talvez as pessoas têm que entender sobre isso. Então, assim, o Thiago Brunet, ele tem um livro muito top, né, deles, que é o Especialista em Pessoas. Ele fala sobre os 3 amigos, né? Ele fala que você tem que se conectar com pessoas que elas vão te ensinar algo. Ele fala, eu não lembro bem exatamente quais são os níveis, mas tem aquelas pessoas que vão falar a verdade pra você, e tem aquelas pessoas que você só vai se conectar pra você encher o teu tanque. Por exemplo, não é porque um amigo meu, ele é pobre, ele tá lá no mundinho dele, que eu não vou me conectar. Sim, sim. Mas a questão é como eu vou me conectar? Qual é o interesse dessa conexão? Por exemplo, eu tenho amigo meu que eu tô lá só pra dar risada. Por quê? Porque, cara, não tem a ver se ele tem dinheiro, se ele tem alta performance, se ele é top. Mas quando eu preciso, ele dá risada, eu saio de lá dando risada, a gente fica brincando, eu saio leve. Às vezes eu tô com um monte de problema dentro da minha empresa, um monte de coisa, minha cabeça explodindo. Eu vou lá e troco ideia com pessoas que são da minha infância. E eu saio leve. Por quê? Porque eu me conectei com ele no sentido de, cara, eu não quero falar de trabalho. Não dá risada, eu fiz tanta coisa boa com você, nós já curtimos tanto rolê, tanta praia, tanta coisa. Então, esse tipo de amigo. Porém,
existem pessoas que você tem que se conectar também que vão falar a verdade pra você. Pessoas que elas não precisam ser os seus amigos. Entre aspas, né? Mas elas precisam falar, são pessoas certas, não pessoas boas, né? Então, isso é uma parada que você tem que acordar também. Porque tem pessoas que querem andar só com pessoas boas e tá tudo bem. É óbvio que a gente quer andar com pessoas boas. Só que melhor do que isso é andar com pessoas certas. Porque tem pessoas certas que vão passar na tua vida pra te conectar em lugares certos. Vocês vieram através da minha vida por causa de uma conexão de uma pessoa certa. É verdade. Você tá entendendo? Eu não tenho relacionamento com a pessoa que nos conectou todo dia. Só que uma pessoa que era certa em um momento. E hoje nós se conectamos. É verdade. Entendeu? Então a nossa vida é cheia disso. Então é meio que aprender a transicionar. Essa parada de modelagem, você tem que aprender a transicionar. Então o caráter, ele pode ser facilmente corrompido? Isso é uma pergunta que fica no ar, por quê? Porque eu não acredito que o dinheiro tem o poder de mudar as pessoas. Eu acredito que o dinheiro ele é um potencializador. Ele é um potencializador em qual sentido? Ele vai potencializar aquilo que está dentro de você. Eu conheço pessoas que não tinham dinheiro e eles eram de boa. Porque a única condição que ele tinha era ser de boa. Porque ele não tinha dinheiro. Então ele tinha que ser humilde. Ele começou a ganhar um pouco de dinheiro, ele teve a oportunidade de pisar em pessoas. E ele usou essa oportunidade. E ele fez bem. Usou literalmente bem essa oportunidade, pisou em pessoas, viram arrogante, porque o dinheiro ele dá um certo poder, né? Quando a gente trazendo aí para o meio cristão, religioso, espiritualmente falando, o dinheiro ele é um poder, ele é uma energia que emana aqui. Então as pessoas quando elas têm isso, elas se apropriam e elas, por exemplo, eu sou dono de uma empresa. Hoje eu tenho o poder de mandar a gente embora, contratar gente, tenho o poder de pisar, posso xingar as pessoas, mas a minha essência não é essa. Eu não tenho como usar essa influência que eu tenho, esse poder que eu tenho para mim pisar numa pessoa. Muito pelo contrário, eu uso o dinheiro como um escravo na minha vida. Então ele me serve, ele não é o meu senhor, porque a Bíblia fala que se ele for o teu senhor, você não tem como servir dois senhores, a Deus e a Mamon. É tão poderoso isso que só a Mamon é comparada a senhor na Bíblia. Então, olha só como é forte. Então, ele não é o meu senhor. Muito pelo contrário, ele é meu escravo. Então eu uso ele para pagar minhas contas, para abençoar pessoas, para me servir numa viagem, para servir a minha família. Só que é muito difícil você aprender isso, porque o dinheiro ele é ilusão, né? Tem um monte de música, eu gostava muito de rap antes, e os rappers falam muito do dinheiro, ele é ilusão. E ele traz essa sensação de poder, ele traz essa sensação de que você pode tudo. E quando as pessoas têm essa sensação, principalmente pessoas que nunca tiveram ou que foram humilhadas a vida inteira, quando ela ganha essa sensação de poder, que agora ela pode humilhar, às vezes ela tem a tendência a replicar. Então, é isso que eu não sou o dono da verdade, mas eu, por viver nesse mundo, eu vi muitas pessoas se perdendo por causa disso. Então, o dinheiro ele tem um poder de potencializar. Se você já tem essa raiz no teu coração, se tiver algo guardado, ele é como se fosse um amplificador. Ele vai amplificar aquilo que está dentro de você. Se você for uma pessoa boa, você vai ser muito bom. O dinheiro ele vai te dar grandes oportunidades, grandes conexões. Ele vai te abrir. E você vai lapidando isso. Se você for uma pessoa má, já tiver isso guardado no teu coração, ele também vai potencializar. Você vai ser uma pessoa arrogante, soberbo. E não só dinheiro, porque eu conheço também pessoas que não têm dinheiro, não vou citar pobres, mas que não tem uma condição que não tem uma condição muito boa e são horríveis, são arrogantes e não tem nada. Só que eu também conheço pessoas que são muito ricas e são humildes. Por quê? Nessa minha caminhada, uma coisa que eu vi, Juba, foi sobre humildade. Eu tive uma lição de humildade nessa minha caminhada a partir do momento que eu comecei a ganhar dinheiro. Porque eu achava que eu conhecia o que era humildade. Porque eu vim da simplicidade. Não confunda simplicidade com humildade. Não confunda, uma pessoa que não tem condição financeira, ela é humilde. Não funciona por aí. Só que a gente tem a tendência a acreditar que é assim. Mas tem pessoas que elas a humildade, ela se apega à humildade, a humildade é a única condição que ela tem. Eu defino, para você poder falar um dia que você é humilde, se você já ganhou dinheiro, isso é uma das opções que eu falo, não só dinheiro, mas quando você tem poder. Por quê? Porque quando você tem um certo status, um certo poder, um certo dinheiro, você tem a condição de você humilhar as pessoas. Você pode fazer o que quiser. Aí mostra de verdade, porque tem pessoas que nunca tiveram essa condição,
Por isso que elas são simples, são amigas de todo mundo. Porque eu já vi essas pessoas que eram amigas de todo mundo. Quando ela foi colocada em um status, ganhou dinheiro, virou um líder, ela perdeu aquilo. Por quê? Porque dela tem 2, ela pode escolher. A Bíblia fala uma parada que é muito séria, e é o que eu me apego. Nos últimos anos, é uma verdade que ecoa dentro do meu coração. A palavra de Deus, ela fala assim em Provérbios, que o homem, ele é provado, olha só como é forte, o homem, ele é provado pelos louvores que ele recebe. Olha só como é forte, porque no nosso processo, nós somos treinados, nós não somos provados. As pessoas confundem isso. O nosso processo, ele te treina, ele arranca coisas dentro de você, ele vai te treinando. Davi, ele foi treinado como Golias. Treinado aonde? Para ele ser rei. Aonde que ele foi provado? Quando ele estava na cadeira de rei. Por quê? Foi lá que ele caiu. Porque ele tinha outra condição. Ele podia não ir para a guerra. Você está entendendo? Então ele foi treinado. No momento que ele podia não ir para a guerra, ele não foi. Porque a própria palavra de Deus fala que aquele momento era um momento onde os reis saíam para a guerra. E ele deu uma relaxada. Eu tô de boa. Agora eu sou rei, tô no status, vou mandar meu exército e deixo que o pau tore aqui. Aí foi no momento que ele foi provado, porque a Bíblia fala e a Bíblia é infalível nisso. Você vai ser provado quando você estiver lá em cima. Então quando você tiver dinheiro, é aquela parada. Eu vi pessoas que lutaram para ter um casamento a vida inteira. De repente, quando elas tiveram esse casamento, elas se desviaram. Elas não acreditam mais naquilo que acreditaram. Sabe por quê? Porque ela foi provada. Quando ela ganhou aquilo. Eu vi pessoas que lutaram para ter uma casa, uma condição, dinheiro, a vida inteira. E enquanto ela estava ali no treinamento, no processo dela, até, tá legal, conversava com todo mundo, era amigo de todo mundo. De repente, ela alcançou onde ela queria chegar, dinheiro, uma família, um status, um cargo, não sei, alcançou algo na sociedade que ela teve a opção de cara, isso aqui já não é mais para minha vida. Isso aqui eu já não quero, essa pessoa eu já não quero mais conversar. Esses caras é sempre o mesmo papo. Ela já começa a desprezar. Por quê? Porque é onde você vai ser provado. Então, isso é algo que me norteia. Essa palavra eu ouço todos os dias. Por quê? Porque hoje eu tô numa condição diferente. Só que eu tenho uma essência guardada. Eu não posso mudar a minha essência por causa do dinheiro que eu tenho. Porque hoje eu tenho uma casa com piscina. Porque hoje eu ando num carro, sei lá, tem 1 milhão na garagem. Eu não posso mudar a minha essência, porque isso é passageiro. Isso o mais importante do que coisas são pessoas. Então eu nunca posso perder. O meu negócio depende de pessoas. Cristo veio para a Terra e ele ensinou sobre pessoas. Ele não veio para abençoar empresas. Cristo ele não veio aqui para salvar a Apple. Cristo ele não veio aqui para arrumar. Ele veio tocar pessoas. E a partir do momento que eu uso tudo aquilo, as bênçãos, tudo aquilo que eu ganhei, e eu excluo pessoas, eu começo a desviar o meu coração do centro. E a partir do propósito, né? Cara, e aí começa a virar um bolo louco, porque você começa a se perder. E é difícil. Nós somos seres humanos. Se nós não estivermos conectados com a nossa essência, a todo momento, a gente tem a tendência a sair. E eu me incluo nisso. A gente tem a tendência a dar uma desviadinha. Aí, porque lá fora as luzes são maravilhosas. Nossa, tudo é maravilhoso. Existem mulheres, mulheres mais bonitas que a minha, é óbvio, assim como existe homem mais bonito que eu, entendeu? Então, de repente, você chega lá, você começa a ter a oportunidade com mulheres mais bonitas que você é casado, você tá entendendo? Então, isso vai corrompendo, só que a gente vai se desviando e a gente nem vai vendo. Natural, sem querer, natural. E andando com Deus, tá? E não tô falando de pessoas desviadas, mas aos poucos você vai perdendo aquela essência. Você vai perdendo aquilo que te guiava. Veneno em quantidade pequena, né? Isso, logo você tá contaminado. Então essa questão do dinheiro atrelada à arrogância, atrelada a orgulho, a soberba, ela é porque o dinheiro ele tem esse poder. E eu falo porque nós temos que cuidar. Eu não sou imune. Eu não sou imune. Eu também, só que eu guardo uma palavra dentro do meu coração. Eu sei que é agora que eu tenho que tomar cuidado. É agora que eu tenho, porque eu tenho oportunidades. Eu ando em mesas que as pessoas... Eu sou ovacionado. Eu chego em lugares, por exemplo, na minha empresa. Os caras, eles pagam pra falar comigo. Tá entendendo? As pessoas, elas fazem fila pra falar comigo. Elas marcam horário pra falar comigo. Você acha que essa notoriedade, esse status não enche o ego? Claro que ele enche o ego.
Perigoso, né? É muito perigoso. Só que nós temos que entender que existe uma fórmula para que você não se perca. A Bíblia fala que Jesus ele é muito sábio. E aqui, tirando de religião, cara, se você pegar a Bíblia, Jesus é muito sinistro. Você quer ser o mais top? Você quer ser o maior? Sirva as pessoas. Nunca perca a humildade servindo as pessoas. Você se coloca no nível abaixo quando você serve. Jesus, ele era o cara, ele podia fazer o que quisesse, mas ele servia. Ele servia, ele sempre serviu. Então isso eu trago pra minha vida. Cara, eu tenho que entregar pras pessoas. Existe um pastor que, cara, eu conheci ele há pouco tempo, um pouquinho mais de um ano, o pastor Jairo, marido da pastora Cassiane. Um cara muito sábio, muito sábio. E eu aprendi pouco tempo, assim, que eu vi, ele fala palavras, aquelas frases te enriquecem. Que você fala, uau, isso aqui é muito forte, isso aqui é muito poderoso. E é real, ele fala, uma das coisas você tem que entregar. O que você tá entregando para as pessoas? Você tem entregue? Você tá entregando alguma coisa? Você tá dando vez? Isso você se conecta com a tua essência quando você entrega. Hoje o que eu tô fazendo aqui? Eu tô entregando para as pessoas algo que tá dentro de mim, entregando uma mensagem. Por quê? Porque faz parte da minha essência. Eu tenho que entregar. Eu tenho que doar. O espírito de doar, o espírito de entregar, o espírito de servir te protege do orgulho, né? Então lá em cima, cara, guarda isso sempre. O coração do homem ele é provado pelos louvores que recebe. Quando você estiver lá em cima, é aí que você vai ser provado. Aí então que é a maior prova. É aí, porque não confunda processo até você chegar lá. Porque as pessoas falam, nossa, eu fui provado. Não, você está em treinamento, porque você está sendo formado. O Davi estava sendo formado rei. Rei Davi, ele estava sendo formado lá com as malhadas, vencendo leões e ursos, depois Golias, depois perseguição pelo Saul, o rei Davi estava sendo trabalhado. Tanto que ele foi ungido, depois ele ia assumir um cargo, então ele estava sendo trabalhado. Só que o coração dele foi provado quando ele teve uma outra opção, né? Então, é isso que eu acredito. O dinheiro, ele é muito poderoso, e ele está na mão de pessoas muito poderosas. Só que o dinheiro não aceita desaforo. Se você entrar de calça curta no dinheiro, irmão, eu falo, você pode se perder da sua essência. Por quê? A coisa mais triste, eu acho que para o ser humano, é você se perder da sua essência. Você chegar em alguns status na sua vida, você olhar para o lado e você não ter amigos de verdade numa mesa cheia de pessoas. Dentro de uma festa, dentro da sua casa, com milhares de pessoas chegando de helicóptero, avião, Porsche, Ferrari, e você olhar e falar, cara, eu não tenho nenhum amigo. Nenhuma dessas pessoas aqui eu poderia falar alguma coisa do meu coração. Eu não tenho isso. Você se desconecta da sua essência, você vai acabando se desconectando com pessoas também. Você se conecta das pessoas, você acaba se conectando com pessoas que não fazem parte da sua essência. Você tá entendendo? É muito profundo. Aqui a gente poderia fazer um podcast só falando sobre isso. Porque a essência da pessoa, ela vai muito além. Deus nos criou com algo já pré-estabelecido. E esse pré-estabelecimento da nossa essência, existem pessoas também que vão se conectar com a gente baseado nisso. E eu falo, é muito triste, porque eu conheço pessoas que são tristes, que são pobres, tão pobres que só têm dinheiro. Que elas chegaram em lugares que elas alcançaram tudo que elas sonhavam, mas elas não têm amigos, elas não têm família, porque o dinheiro ele compra, cara, uma casa maravilhosa, mas ela não compra um lar. Ela compra uma casa, mas ela não compra um lar. Dinheiro, ela compra vários colegas. Cara, você pode pagar uma festa e chamar milhões de pessoas, milhares de pessoas, dependendo da tua condição financeira, mas ela não compra um amigo. Isso é tão profundo porque a Bíblia, a palavra de Deus, eu posso falar a Bíblia, que é o que eu vivo. Eu posso continuar falando da palavra de Deus? Não, a Bíblia, é o principal. Porque é o que norteia a minha vida. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, as Escrituras, elas falam que no dia mau é onde um amigo se torna um irmão. E o dinheiro não pode comprar isso. Né? Até você falou, a gente já acorda de manhã cedo e vamos atrás do nosso pão de cada dia. Isso é verídico e tem que ser assim. Só que a gente tem que cuidar, porque quando a gente se desconecta da nossa essência, muitas vezes a gente para de entregar. E a entrega, ela tem a ver com a nossa essência. Você vai entregar aquilo que você tem. Você não pode dar para as pessoas o que você não tem. Eu não tenho como dar R$1 bilhão para você hoje, Giba. Sabe por quê? Eu não tenho.
Então eu não posso dar. Então por isso que a gente não podemos se desconectar da nossa essência. E porque tem a ver com essa parada da humildade, do que eu tô entregando para as pessoas. Então quando você se desconecta disso, é muito triste. É muito triste. É onde você dá vaza para depressão, é onde você dá vaza para ansiedade, é onde você dá vaza para correr e chegar num lugar e falar, uau, cheguei num lugar que eu não queria. Ah, era assim? Putz, se eu soubesse eu não tinha vindo. Cara, é muito perigoso, é muito perigoso. Eu falo isso porque eu sempre peço pro Senhor Deus, não deixa eu me desconectar da minha essência. Independente do status que eu tenho, eu não posso me desconectar. Por quê? Porque a minha essência está ligada ao meu chamado, ao meu propósito e à minha identidade, que é de filho. Eu não posso me desconectar. O filho pródigo, por algum momento, ele se desconectou, mas ele voltou. Mas o filho que estava na casa, ele estava o tempo todo e não entendeu. Ele já estava longe da sua essência faz muito tempo. Então, é muito profundo isso, é muito. Então, o dinheiro, ele engloba tudo isso. Ele engloba tudo isso, ele é poderosíssimo na mão de uma pessoa sábia, na mão de uma pessoa abençoada, na mão de uma pessoa que tem muito para entregar. O dinheiro, ele pode fazer grandes coisas, grandes coisas. Eu sirvo em lugares, casas de recuperação, já tive problema com droga, já tive problema com muita coisa errada na minha vida. Esses dias eu fui numa casa de recuperação, que eu cheguei lá, única casa de recuperação que não parece uma casa de recuperação. Então, eu posso entregar algo aqui que eu queria? Existe uma chácara chamada Chacaramanai. Olha que louco, Chacaramanai, já é uma língua, Chacaramanai. Já foi para isso mesmo. Só que eu fui lá e eu encontrei pessoas de Deus que realmente estão lá entregando, que não estão preocupadas com o dinheiro, mas precisam de dinheiro, você tá entendendo? Pessoas que não estão preocupadas com o dinheiro, mas precisam de dinheiro, por quê? Porque ela vive de uma instituição, né, que precisa de pessoas. E eu vejo pessoas falando que dinheiro não é importante. Cara, como que não é importante? Eu cheguei lá, eu falei, eu preciso de mais, cara. Eu preciso ser bilionário. Eu preciso ganhar muito dinheiro. Eu não tenho vergonha de falar. E eu tenho isso e eu vou ganhar 1 bilhão, eu vou ser um bilionário. Isso eu tenho certeza absoluta do que eu tô falando. Pra servir... Mas servindo. Sabe por quê? Porque eu cheguei lá, eu vi uma pessoa que realmente, uma grande mulher e um grande homem, servindo algo para uma causa que é maior do que qualquer dinheiro possível e precisando de recurso. E tendo pessoas falando que dinheiro não é importante. Como que é? Sabe por que pessoas falam que dinheiro não é importante? Porque a necessidade delas é pouca. A pessoa só precisa pagar luz, água, escola, o carro, enfim, só pagar a conta. É lógico que para ela fala, eu não preciso ter 1 milhão, eu não preciso ter 1 bilhão. Pra que eu vou ter? Sabe por quê? Porque a tua vida é muito rasa, irmão. Tua vida você não tem propósito nenhuma. Como que você vai precisar de dinheiro? Porque o Senhor dá a cada um segundo a sua capacidade. Então pessoas estão ali, eu vivo isso daqui, pessoas sobrevivendo. É lógico que ela não precisa de 1 milhão. Mas tem pessoas, tem projetos, tem muito lugar para o dinheiro alcançar. Porque talvez eu não possa ir para o sertão ajudar numa missão, mas o meu dinheiro pode. É verdade. O meu dinheiro pode, tranquilamente. Talvez eu não possa estar todos os dias nessa chácara de recuperação, ajudando adictos, ajudando pessoas que estão lutando para restaurar seu caráter, restaurar sua família. Eu não posso porque eu tenho muitos compromissos, mas meu dinheiro pode chegar lá. Você está entendendo? Meu dinheiro pode ajudar eles. Então é isso. Eu busco não me perder na minha essência. Sempre. Eu sempre me reconecto. Porque na nossa correria tem horas que você se perde. E é normal. Você tá num corre, meu Deus, fazendo. Só que eu sempre vou para pontos de conexão com a minha essência. Eu tenho que voltar para lá. Eu tenho que voltar a pisar na grama, andar de chinelo. Eu tenho que voltar a ir lá pra praia e eu tenho que voltar a comer um cachorro quente sentado na rua. Eu tenho que voltar para que o mundo não me iluda. Porque a luta do ser humano, infelizmente, muitos estão correndo atrás de riquezas. A palavra de Deus fala que quando você corre atrás da riqueza, ela cria asa de você. Olha só como é louco. Então a pessoa corre, perde saúde, perde família, perde tudo, correndo atrás da riqueza. E a riqueza está correndo dele. Quando você tem a essência e percorre a sua essência sempre, fazendo coisas com excelência, trabalhando no seu dia a dia, você começa as bênçãos correr atrás de você. E isso também é bíblico. A própria palavra de Deus fala que as bênçãos vão correr atrás de você. Mas então por que todo crente não tem bênçãos correndo atrás dele?
Então por que tem pessoas que não creem na mesma fé que eu e são bilionárias? Você tá entendendo? São perguntas a se responder. Quando eu falei, cara, a gente tem que trazer essa conversa pra cá. E Sim. aquilo que a gente falou lá, você falou aqui, isso, e sim, você trouxe até mais exemplos, mais conteúdos. Eu acho que é sensacional pra gente. E uma das coisas que eu gosto muito de trazer, que é o meu propósito, uma das coisas que é meu, talvez chamado / propósito, que eu acredito que, em primeiro lugar, no meu caso, eu devo apresentar uma restauração para as pessoas. O que é restauração? Eu acredito, estou falando de todas as áreas. A pessoa, para ela aprender, por exemplo, a vender mais, uma pessoa para ela ter mais condição, uma pessoa para ela aprender mais, por exemplo, estudos de livros, educação até, por exemplo, religiosa, bíblica, por exemplo. A pessoa quer estudar a Bíblia, na minha opinião, a pessoa ela tem que ir para a base, ela tem que ler, ela tem que pegar a Vivenciar. Bíblia e ler, ela tem que, se a pessoa é um bom vendedor, ela tem que ir na porta da loja e vender Exato. na rua. Na minha opinião, para um cara ser bom nessa área, ele tem que estudar, ler muito a situação, porque um chamado meu é ensinar o início das coisas. Por exemplo, o exemplo da parte bíblica, por exemplo. Hoje em dia nós temos muitas questões do movimento evangélico, Sim. muito legal, que a gente faz parte e tal. Se você vê, da onde que veio o movimento evangélico? Que veio do movimento judaico-messiânico, que veio do movimento judeu. Da raiz. Jesus era judeu, a raiz. Então, na minha opinião, tudo depende de uma raiz. Então, trazendo essa coisa que eu gosto muito, da etimologia das coisas, da raiz das coisas, de onde veio tudo, né? Porque não tem como você pegar e inventar coisa do zero. Tudo já existiu. Exatamente. Tudo tem uma raiz. Então, trazendo essa raiz agora, vamos na parte técnica. Porque também todo mundo que tá ouvindo você falar, um dia eu vou ganhar dinheiro. Às vezes o cara tá, mas como? Agora vamos ir no como daí, na Como? parte prática. Legal. Fala pra gente sobre essa questão de, principalmente iniciando da parte tópico 1, vendas. Vendas. Como é que foi isso pra sua vida? Como é que você pode dar uma dica pra gente? Ó, são coisas práticas e bíblicas ao mesmo tempo. Por quê? Porque a Bíblia você pode trazer ela filosoficamente para a tua vida, assim como nós falamos, né, coisas filosóficas aqui, Uhum. coisas bonitas, isso filosoficamente. Você pode trazer ela historicamente, você pode trazer ela também com princípios práticos, coisas que eu tenho que fazer e princípios práticos, tanto que se você vê, as pessoas hoje elas estão ficando milionárias, bilionárias, ensinando a Bíblia sem falar que é da Bíblia. O Paulo Vieira é um cara que ele ensina a Bíblia de cabo a rabo, mas ele não fala algumas coisas, ele fala, óbvio. Só que existe um cara chamado Napoleão Hill. Quando você vê os princípios de Napoleão Hill, é tudo da Bíblia. É verdade. Mas então por que as pessoas não vão na fonte? Porque tem pessoas que usam a Bíblia. E tem pessoas que deixam a Bíblia os usar. Tem pessoas que leem a Bíblia, tem pessoas que deixam a Bíblia ler. Então, assim, eu falando aqui da Bíblia, eu quero que as pessoas até que estão me ouvindo, gente, não tem a ver com religiosidade. Não é religião. Cara, eu tenho asco até, infelizmente. Não é religião. Tô falando de princípios bíblicos. Trazendo um princípio para as vendas, só para você entender. A riqueza. A própria Bíblia diz, lembra que eu falei que eu vou trazer a Bíblia, mas da forma prática, que uma pessoa que não é cristão, ele pode acionar isso. A Bíblia fala que a mão omissa, uma pessoa que é omisso naquilo que ela está fazendo, faz de qualquer jeito, empobrece. Só que a mão do diligente, a palavra diligente também tem a ver, a gente falando da etimologia, a palavra certa, a raiz, fala de uma pessoa excelente, uma pessoa que é profissional, uma pessoa que faz aquilo e sabe fazer com muita destreza. Ela enriquece. Então, você quer ser rico? Você quer ganhar muito dinheiro? Seja excelente, irmão. Seja profissional. Tem pessoas que querem entrar no meio das vendas e não querem estudar. Ô, raça é vendedor. O cara acha que vender é bater no porta a porta. Tá bom, isso é o primeiro passo. Eu sou vendedor, eu vendi mais de 1 bilhão. Olha só, 1 bilhão em crédito já vendido. 1 bilhão. Gente, já trabalhei, eu tenho vias de atendimento, sei vender pela internet, sei vender face-to-face, sei vender B2B, sei vender de tudo que é forma. Mas eu não aprendi na lábia. Era dom. Não é dom, eu tive que aperfeiçoar, eu tive que estudar muito, eu tive que aprender muito. Por quê? Porque a Bíblia me ensina isso. O excelente enriquece. E hoje em dia, as pessoas são muito medíocres. Sabe como que eu ganhei muito dinheiro, Juba? Quando eu entrei na empresa, eu olhava para o lado, eu via os caras, falava a forma que eles atendiam, a forma que eles se vestiam, a forma que eles tratavam as pessoas, tratavam os clientes. Eu falei, cara, eu vou ser muito bom nessa empresa. Sabe por quê? Porque os caras sendo medíocre, eles ganham dinheiro.
medíocre. O cara atende de qualquer jeito, o cara empurra uma venda, o cara se veste de qualquer jeito, o cara... Falei, nossa, tá fácil. Hoje em dia é fácil se destacar, Juba. É muito fácil. Eu quero que você que tá assistindo, trabalha no meio das vendas, trabalha no meio, sei lá, dessa área que você precisa entregar, porque tudo é vendas. Ou você vende um produto ou um serviço. Tem advogados que falam, eu não vendo. O advogado que não sabe vender, filho, coitado dele. Ele vai viver sempre ali na média. Pode ser bom, pode ser top, mas se ele não tem clientes, o que adianta? Ele vai atender um cliente com perfeição, mas então tem que aprender isso. Só que, gente, é excelência. Você tem que estudar muito. Você tem que estudar muito. Eu não me apeguei porque eu sou cristão, eu ando com Jesus, vou ficar rico. Isso não é uma verdade. Interessante. A Bíblia é feita de princípios, excelência, você tem que ser o melhor. Eu estudei para ser o melhor. Só que hoje em dia, quando você faz um pouquinho a mais, você já se destaca. Então, para mim, eu fiz um pouquinho a mais, a boiada eu já deixei para trás. Então, eu chegava no meio das vendas, por exemplo, comecei como vendedor, eu chegava no meio das vendas, eu vi os caras não gostavam de estudar. Você falava de uma técnica, ele vinha, que técnica, eu faço não sei o que lá, eu faço assim, eu faço... Falava, cara, você sabe replicar, sabe ensinar isso? Não, porque eu demorei anos, não tem método nenhum, não sabe fazer aquilo de volta. E eu comecei a identificar. Falei, nossa, olha aqui, mas você ser leão no meio dos gatinhos é fácil. Então, se você fizer um pouquinho a mais, você já se destaca da boiada. Tá? Então, você vai se destacar. Se você tem um lavacar, por exemplo, cara, se você fizer um pouquinho a mais, você vai se destacar daqueles lavacar que deixa o vidro sujo, daquele cara que só tá lá pra ganhar dinheiro e não faz um serviço porco. Porque isso é a maioria, gente. Em qualquer trabalho, podcast, a maioria não é top. A minoria se destaca. Mas qual que é a diferença? Porque teve recurso, muito dinheiro? Não. Pode ter certeza. Foram excelentes naquilo que estão fazendo. E perduraram. Tem pessoas que se destacaram e não aguentaram. Por quê? Porque a excelência também ela vai te cobrar. Você pode chegar num nível alto, mas para você ficar lá, você vai precisar da excelência, senão você não aguenta ficar. Então, por isso que eu falo, ser leão no meio dos gatinhos. Eu entrei nas vendas, eu falei, eu vou ser o melhor por quê? Eu estudava todos os dias. Eu dormia sentado, lendo o livro. Na hora do almoço, enquanto os caras estavam comendo, eu comia rápido e ia estudar. Ficava vendo vídeo. Nossa. Então, eu aperfeiçoei o meu dom, eu aperfeiçoei o meu trabalho para ser o melhor. Só que eu já me destaquei da boiada. Só que, como eu disse, ser leão no meio dos gatinhos é fácil. Eu quero ver você ser leão na selva, onde só tem leões. Por exemplo, você ser um jogador de futebol top no meio dos amadores, não é tão difícil. Não é tão difícil. Só que muitos, quando eles fazem essa transição do amador pro profissional, eles vão pra Série D. Por quê? Porque ele era bom no meio dos ruins. De repente ele entrou numa divisão que todo mundo é bom. Daí ele já não conseguiu se destacar. Por quê? Porque ele vai ter que... Mano, não é dom, é trabalho duro. Ele vai ter que trabalhar muito, ele vai ter que entender as coisas, ele vai ter que, na venda, entender sobre persuasão. Leitura do comportamento do teu cliente. Saber sobre o produto, saber sobre o mercado. Vai ter que... é difícil. É difícil. Ou você quer dinheiro fácil, você quer ficar rico tranquilamente. Eu quero abrir um lavacar e ficar rico. O quê? Assim fácil? Não vai conseguir. Tem como ficar rico com um lavacar? Lógico que tem. Se você for excelente, daqui a pouco você abre uma franquia, daqui a pouco você está explodindo. Só que não é do nada para você se destacar no meio dos leões, porque o mercado é agressivo. O mercado é agressivo, podcast tem um monte. Vendedor tem um monte. Só que você chega no meio dos caras, aí a excelência ela começa a dar resultado. O cara que é excelente, ele começa a se destacar. Foi aonde eu comecei a ganhar muito dinheiro. Então, uma dica para você que tem qualquer comércio, isso serve para qualquer um, qualquer negócio. Bíblica. A Bíblia fala assim, olha só como Jesus era sábio. Ela fala, quando te pedirem para andar 1 milha, você anda 2. Vamos trazer para o meio agora, por que eu estou falando que pessoas usam a Bíblia sem falar que é da Bíblia, mas agora eu vou mostrar para você que é da Bíblia. Existe algo no meio corporativo, no business, chamado over-delivering. O que é o over-delivery? Significa entregar mais, a entrega a mais. Todo mundo que faz over-delivery no seu negócio se destaca da maioria, porque a maioria só entrega aquilo que ele é pago. Uma frase muito interessante. Se você entrega por mais do que você é pago, logo você vai ser pago por mais do que você entrega.
Você tá entendendo? Se você tá entregando por mais do que você é pago, eu sou pago para entregar uma carteira. Tá, mas eu entreguei uma carteira e um celular junto. Logo, eu vou me destacar a ponto de eu entregar uma carteira e você me pagar por uma carteira e um celular. Então isso se chama over delivery, só que é a segunda milha. Olha, vou dar um exemplo aqui básico que a gente falou de lavacar. Digamos hoje, olha só como é fácil se destacar. Vou dar um exemplo simples e prático. Você tem um lavacar hoje. Só que quantos lavacar tem? Nossa, aqui no bairro deve ter uns 30 lavacar. Qualquer lugar que tem lavacar. Então como que eu vou me destacar do mercado tão competitivo que todo mundo tem um lavacar? Como que eu vou me destacar? Gente, é simples. Entenda esse princípio. As pessoas elas são medíocres no sentido reto da palavra, falando de média. Medíocre trazendo para média. Elas são a média. Elas só entregam aquilo que elas são pagas para fazer. Ai, como que eu vou entregar mais? Como que eu vou... Gente, é isso que as pessoas entregam. Você quer se destacar? Você já imaginou no teu carro? Você precisa lavar o teu carro. Mas lavacar tem um monte. Pô, vou levar Olha o tanto de concorrência. Se você só abre um lavacar, você vai enfrentar muita concorrência. Só que digamos que o Juba levou no meu lavacar. E o meu lavacar, você pediu uma lavagem simples. E eu abri meu lavacar agora. O Juba chegou lá, meu primeiro cliente, nunca tinha visto, trouxe o carro a primeira vez. Ô Juba, beleza, como que você tá? Eu quero uma lavagem simples. Beleza, você deixou teu carro para uma lavagem simples. Quando você volta a buscar, eu te dei uma lavagem completa e com cera. O meu preço, por exemplo, é R$50. O do meu concorrente é R$50. O do outro cara é 40. Todos os meus concorrentes é essa média. Um 50, outro 60, outro 40. O meu é R$50. Me responde você. Se a primeira vez que você levou no meu lavacar, você me pediu uma lavagem simples, eu te entreguei uma lavagem com cera e completa. Só que quando você veio pagar, eu não cobrei a com cera e completa. Você não pediu simples? Eu estou te entregando a simples. Só que eu não estou apenas te entregando a simples, eu estou te entregando a mais. Não tem como a pessoa levar o lavacar no concorrente. Sabe por quê? Porque eu entreguei a mais. Isso é óbvio, porque quando você for levar, você vai falar, vou levar no Diego. Olha a excelência que o cara teve. Olha só que eu pedi o cara me entregou 2 e nem me cobrou. Você ganha o teu cliente. Você está entendendo que o mercado de trabalho é muito simples. Não é fácil, gente. Não é fácil, mas é muito simples. Vendedor, Juba, tem um monte. Então por que eu me destaquei? Porque eu sempre prezei em entregar mais. Eu sempre prezei, eu via no mercado, as pessoas elas têm uma dificuldade, elas só dão o básico. Entrega lá, não faz pós-venda, não faz mais nada. Eu sempre entreguei. Olha só o que eu aprendi lendo o livro. Lembra que eu falei da leitura? Eu aprendo com os melhores. Existe um cara chamado Joy Girardi, melhor vendedor do mundo, foi considerado pelo Guinness Book. Sinistra, pesquisa aí depois. Ele tem uma parada e eu fiz isso na minha empresa. Olha só o que eu estou instituindo. Todos os meus clientes, a partir do momento que eles entram na minha carteira, eu vou mandar cartões de aniversário dos filhos, Natal, sem cobrar nada. Imagine você, meu cliente, no dia do aniversário do teu filho, chega lá uma mensagem. Pô, parabéns pro teu filho, Juba. Que legal, que Deus abençoe ele, que a tua família continue crescendo, fazendo isso. Beleza, não impactou nada no sentido de, cara, eu não pedi dinheiro pra você. Eu só te falei, pô, parabéns pro teu filho. Daí, aniversário de casamento. Chega lá um cartão meu. Parabéns pelo teu aniversário de casamento, que a tua família prospere, que você seja uma bênção. E você continua. O dia que você achar alguém que necessite do produto que eu vendo, você me indicaria se eu fizesse isso com você? Com certeza. Podia ser o teu amigo que vendesse o mesmo produto que você, que eu vendo. Qual você indicaria? Eu que faço excelente ou seu amigo que só vende a mesma coisa? Com certeza você, né? Você tá entendendo? Olha só como é simples. E isso aí, cara, isso faz me lembrar, sabe o quê? Quando você tava falando, eu tava lembrando. Tem um negócio chamado netwave. Já ouviu falar da palavra netwave? Não. Que é o seguinte, tem um network comum. Sim. Que a gente faz um encontro, daí, tipo assim, tá lá naquele evento, por exemplo, aqueles eventos de empreendedores, faço network com você com mais 3. Isso daí dá resultado, isso é muito bacana. Só que o netwave é um 2.0 disso. Que é o que? Às vezes você vai pra você atingir, às vezes eu tenho vários empreendedores, isso aconteceu uma vez que eu fiz isso com um cara empresário e foi sem querer. E aí ele falou, você acabou de fazer netwave comigo. E aí é que a gente tinha conversado no dia anterior sobre netwave, ele tinha ensinado pra gente, só que
tinha passado percebido. E aí a gente foi até o meu irmão, a gente tava indo pra Cacau Show, e aí a gente comprou uns chocolates, e aí a gente falou, vamos levar o chocolate pro pessoal lá? Vamos. E tava lá um empresário, um cara fortíssimo. Cara, a gente pegou, a gente levou, de coração que a gente levou, porque, cara, é porque eu sou mineiro, mineiro Sim. gosta de alimentar as pessoas, cara. Então sempre quando me envolveu, sempre vai ter uma comidinha, sempre vai ter uma coisinha assim. E aí a gente levou o bombom, e aí a gente trouxe e tal. Cara, sem pretensão nenhuma, nem era Netwave, mas sem querer acabou sendo Netwave. Uau. E aí quando ele pegou, ele falou, tá vendo, você acabou de ter Netwave comigo, porque eu vou, tá aqui no final do dia, segunda-feira, pô, a gente, tipo, almocei só, não sei o que, não tomei café, lembra de você. Chocolate, vou lembrar de você. E isso vai marcar. Então pensa, daí ele tava conversando com outro empresário, daí ele usou a gente na hora como exemplo, daí que eu saquei, eu falei, cara... Uau. Mas isso é então, poderoso. Isso que você tá falando é Netwave, mas isso é Bíblia, não é poderoso. Porque é uma ação que descobriram. Gente, a Bíblia, ela é absoluta. Eu creio. E quando você que não crê, começar a ver, por exemplo, a conversão do Thiago Nigro foi assim. Ele começou a ver que tudo que ele estudava estava lá na Bíblia, escrito há muitos mil anos antes do que aquilo que estava escrito, o que ele estudou. Ele falou, ué, só que escrito através de princípios. Então... Gente, essa parada da segunda milha, ela precisa ser intencional. Uhum. É por isso que as pessoas são medíocres e elas não fazem. Porque tem que ser intencional, ela só faz o básico. Mas você não pagou pra lavar o carro? Eu lavei, mas eu lavei da melhor forma. Nossa, eu sequei vidro, fiz tudo. Gente, mas você não fez mais que obrigação. Eu te paguei pra você lavar. E você quer que eu te reconheça porque você lavou bem? Isso é mediocridade, mediano, sabe por quê? Porque eu tô te pagando pra isso, Juba. Isso não é nada a mais. Eu não tenho que te dar um troféu porque você fez... A mais que a sua obrigação, né? A tua obrigação. Eu tenho que te dar um troféu quando você faz a mais. E o mais, gente, não é você dar um carro pro cara. Ah, o cara chegou no Lavacar, me trouxe um Uno, eu dei uma Porsche pra ele voltar. Não é isso. Gente, são coisas simples. Uma troca de Olha óleo, só uma coisinha, o né? chocolate, cara. Às vezes, se você não gasta nada, você gasta R$5. E o impacto disso é muito violento. Vocês foram na minha empresa. Vocês viram o cardápio que eu mostrei pra vocês. Pô, o cliente chega lá dentro da minha empresa, ele não paga isso. Ele chega lá, tem um cardápio em cima da mesa, tá escrito energético, Red Bull, o que ele quiser. Se ele falar, Diego, eu quero um bolo. Esses dias foi um cliente, chegou, olha só o nível que eu treino meus vendedores. Porque isso não é eu trouxe cultura pra dentro da minha empresa. Falei, gente, a excelência tem que estar dentro de você. Porque eu já tô ganhando dinheiro. E eu sou excelente. Só que eu quero treinar você para você ganhar dinheiro e você entender o princípio da excelência, em tudo você vai ser excelente. Não vai existir mediocridade, meia boca. Então, eu deixei um cardápio. Então, se o cliente chegou lá, o cara tava com fome e falou assim, ó, eu queria comer um sushi. Sabe o que o vendedor fez? Ligou, pediu no iFood e trouxe o sushi pro cliente. Você acha que o cliente não comprou? Você acha que saiu sem venda lá? É óbvio, só que a questão não é só a venda. Você acha o impacto que isso trouxe pro business no cliente? O cara nunca vai esquecer isso Ele daí. nunca vai esquecer, ele vai indicar. Se ele for no seu concorrente, eu duvido que seu concorrente ter feito Irmão, isso daí. Cara. você acabou de cancelar os seus concorrentes. Não tem como você ganhar desse cara, porque você criou um laço além da venda. Você criou um laço de impacto que ninguém faz. Aí não tem a ver só com venda. Então, é isso que eu quero trazer de dica. A primeira dica aqui é entregar a mais, cara, do que você recebe. Pode ser coisa simples. Uhum. É o que eu tava falando lá na minha empresa. Você chega lá, tem um cardápio com todas as bebidas. Cara, tem café, tem cappuccino, tem chocolate quente, tem energético, Red Bull e Monster, tem água com gás, água sem gás, tudo ali à disposição. O cliente chega... Você quer beber alguma coisa? Ah, não quero. Pra mim, eu tenho que ser intencional, porque eu pago isso. Não sai do governo, ninguém me dá isso. Eu pago. Só que eu sei o impacto que chega, que todo mundo que chega lá fica de cara. Por quê? Porque só a minha loja tem. Nenhuma outra loja tem. Então, ele chega lá, eu entrego a mais. Ele sai de lá com uma bebida, sai feliz, sai do negócio. Não é à toa que eu sou o número 1. Não é à toa que eu cheguei onde eu cheguei. Então, isso que eu falar é Deus. Deus, Ele me deu as coisas que o dinheiro não pode comprar. Porém, se eu perdesse essas coisas que Deus me deu, seria o maior prejuízo da minha história. E vieram de graça. É isso que a forma que eu vejo Deus. Lógico que tem muita coisa que a gente vai ouvir na Deus, mas eu
tenho Deus não como amuleto, eu tenho Deus como relacionamento. Eu busco conhecer Jesus para mim conversar com ele. Eu falo, pô, Deus, por que você me escolheu? Esse é o meu relacionamento de pai e filho, de troca ideia. Por quê? Porque Deus me deu, graças a Deus. Graças a Deus. Cara, Deus me deu saúde, irmão. O dinheiro não compra saúde. Eu posso correr a vida inteira atrás do dinheiro, chegar no final do dia, chegar no final do mês, eu descobri que eu tenho um câncer. Irmão, ardeu. Ardeu pra mim. Eu não trocaria o carro que eu ando hoje pelas minhas pernas. Eu não trocaria por uma cadeira de roda. Pergunta pra um cara de uma cadeira de roda qual que é a sensação dele estar lá, um cara que perdeu, se ele pagaria o dinheiro que fosse no mundo pra ele ter as pernas de volta. A visão, cara, Deus me abençoou. Eu sou abençoado por Deus. Você que tá assistindo. Deus nos abençoou com coisas, velho, que a gente nem imagina, o dinheiro, ele não pode comprar. Tudo que Deus nos deu, o dinheiro não compra. Só que nós não estamos dando valor. Nós não estamos dando valor, sabe por quê? Porque tá disponível de graça. Nós podemos gastar. A gente só percebe quando perde, a gente só ou percebe quando o tempo passa. Exatamente. Né? Na hora que você perdeu tudo, você fala, nossa. A pessoa só cuida da saúde, na maioria, né? Não generalizando, quando ela perde a saúde. Quando ela descobre uma doença, quando ela tem isso. Infelizmente, nós como ser humano, por quê? Porque está disponível de graça. Você não desembolsou nada para você ter a tua visão. Você não pagou R$1 bilhão para ver. Você não pagou 100 milhões para ouvir. Você tem tudo de graça. E é muito simples desprezar quando nós temos de graça. Então, eu trouxe para minha vida, eu falei, Deus, eu não quero desprezar isso aqui que eu tenho de graça. Sabe por quê? Porque o dia que eu estava no meio do meu processo de treinamento para mim ganhar o que eu ganho, ser quem eu sou, era a única coisa que eu tinha. E esse mindset, lembra que eu falei da mentalidade? Foi esse mindset que não me deixou desistir. Sabe por quê? Porque eu era grato de eu acordar. Porque pensa, quantas pessoas nessa pandemia maluca que nós tivemos, uma parada que do dia pra noite aconteceu e resetou o mundo, quantas pessoas pagariam milhões, milhares, bilhões, trilhões para ter mais um minuto de ar e não puderam? Quantas pessoas que fizeram isso e elas não conseguiram, morreram com a conta cheia, com tudo bombando, com ar. Gente, nós temos de graça, nós estamos respirando. Glória a Deus por nós termos de graça. Só que eu comecei a me apegar nessas coisas simples no meio do meu processo. Falei, eu não tenho dinheiro para mim ir trabalhar, porque eu acho que eu nunca contei nos podcasts, eu andava 24 quilômetros por dia, Juba, para mim ir trabalhar. Ir de volta, era 12 quilômetros para ir, 12 para voltar. Eu não tinha dinheiro da passagem. Caramba. Eu não tinha dinheiro da passagem. Quantos você acha que iam desistir por não ter dinheiro da passagem? Eu vejo pessoas desistindo por muito menos. Lembra que eu falei do Rick Chester, que se você desistir, se você nem tentar, você já é fracassado. Eu falei, não, eu vou fazer, sabe por quê? Porque eu me apegava a essas paradas. Cara, eu não tenho dinheiro da passagem. Mas, Deus me abençoou com 2 pernas, com a saúde, disposição. Eu ia a pé, 12 quilômetros. Ah, era fácil? Chuva, nunca sol. Foi fácil. Não, nunca foi fácil. Nunca foi fácil. Quantas vezes eu tive crise de ansiedade e eu ia chorando pra trabalhar. Só que eu chegava lá, nunca ninguém me viu reclamar. Pra você ter uma noção, meu sócio, hoje é meu sócio, na época ele era meu gestor. Sabe quantos meses depois que ele descobriu que eu tinha ido trabalhar a pé? 3 meses depois. Caramba. Sabe por quê? Porque eu nunca cheguei pra ele nunca me viu chegar na empresa cansado. Ai, meu Deus, ó céus. Ai, que dificuldade. Ai. Falei, meu irmão, eu tô no meu processo. Glória a Deus que eu tô vindo aqui, eu tenho a possibilidade de vir a pé. Pergunta pra um cadeirante se ele não quiser. Ele fala, não vou te dar nada, mas eu vou te dar nas minhas pernas pra você andar 12 km por dia. Meu irmão, ele ficava o resto da vida agradecendo. Ele ficaria o resto da vida agradecendo. Porém, muitos ainda iam ganhar as pernas e não iam agradecer, porque a gente vê na Bíblia Deus curando 10, voltando 1, né? Lá agradecer. Os caras pegaram a visão, mas isso faz parte. Por que ele descobriu? Aí que tá a chave. Sabe por que ele descobriu que eu tava indo a pé? Porque eu fiquei até o final do dia e tava chovendo no dia. E eu fiquei no final, e desbaratinando, e nós fechando a loja, e eu falava, dando Deus... Migué. Não, dando migué. Falei, pô, Deus, para de chover, meu Deus, não tem dinheiro da passagem, tem que... Ai, meu Deus, e agora? E a gente fechando a loja, e eu fechando naquele ritmo, né? Ai, vamos fechar aqui devagarzinho pra ver se parava. Não parou. E fui embora. Eu coloquei minha pastinha na cabeça e fui andando de Marquise em Marquise. Só que ele ia pra um lado embora, e eu ia sempre pro outro. Nesse dia, ele foi jantar com a esposa dele. Nossa. E eu tava parado, pegando chuva, andando. Parado na Marquise, na hora que eu fui sair, ele me pegou andando com a pastinha, porque eu ficava correndo de Marquise em Marquise.
Só que eu vi alguém me dando luz alta na hora que eu tava correndo e eu vim na quebrada. Então eu falei, meu Deus, já pra ajudar, eu vou tomar um enquadro, vai saber o que vai acontecer. Quando eu vi, era ele com uma BMW. E parou, ele perguntou, cara, por que você tá indo andando na chuva? E daí eu não queria, fiquei meio resistente, né? Daí eu falei, cara, eu não tenho dinheiro da passagem. Ele falou, sério, cara, você é louco, mano, embora na chuva, por que você não me pediu? E eu falei pra ele, por quê? Falei, esse é um dia que eu tô indo embora, a pé. Faz 3 meses que eu tô indo embora a pé. E ninguém sabe. Aí, lógico, ele me deu uma fumada, ele falou, cara, você devia ter me pedido tudo, e me levou pra casa. Aí ele falou, por que você não me falou antes? Eu falei, sabe por quê? Porque a minha vida inteira eu tinha conforto. Quando eu não tinha dinheiro, alguém me bancava. Quando eu não tinha... se eu não vendesse, o aluguel estava pago pela minha mãe. Eu tinha sempre essa disposição. E por isso que eu desistia das coisas. Começava a apertar, eu tinha a opção de recuar. Eu falei pra ele, sabe por que eu não pedi pra você? Porque eu tô no meu processo. Eu não quero que você me veja como alguém que, ai meu Deus, tá sofrendo. Não, meu irmão, eu tô feliz. Deus me deu tudo isso daqui. Glória a Deus. Se chover, eu espero parar aqui. Eu tenho uma casa pra voltar. Isso que eu tava com o aluguel atrasado. Quantas vezes eu cheguei em casa não ter água porque cortaram. Quantas vezes eu cheguei em casa não tinha luz porque cortaram. Eu não tinha... E outra, eu ia a pé, era tranquilo, sabe por quê? Porque eu não tinha dinheiro pra almoçar. Eu, como cristão, eu jejuava meu almoço. Nossa. Mas não era porque eu era o super cristão. É porque eu não tinha dinheiro. Eu aproveitava de não ter dinheiro, unir o útil e agradável. Eu jejuava, orava enquanto a galera ia comer. E como cristão a gente sabe, você começa a jejuar, os caras te chamam pra ir no restaurante. Vou jejuar o meu almoço. Vamos lá no Batel Grill então, que é aqui em Curitiba. Cara, você não pode. Então é mindset. É mindset. Eu acreditava nisso. Então princípios bíblicos, princípios. Nas vendas, eu me tornei isso por quê? Porque eu segui sempre isso. Eu sempre entreguei a mais. Isso de entregar mais, por exemplo, eu não tinha dinheiro, mas eu estava entregando a mais indo a pé. Eu estava entregando a mais. Eu dava treinamento quando o meu gestor não podia dar treinamento. Sabe por quê? Porque eu via a correria dele. Eu pegava o lugar. Falei, não, deixa que eu dou o treinamento. Eu entregava mais, eu não precisava. Hoje, as pessoas, eu não preciso nem ir trabalhar. Eu tenho uma equipe. Isso aí é um negócio que eu até ia avisar, né? Porque, assim, entrando nessa parte da venda que a gente explicou pra galera, agora vamos entrar na parte do business, da parte administrativa. E aí, assim, mas antes de eu entrar nessa parte administrativa, pessoal, eu vou dar um aviso pra vocês aqui. Se inscrevam no canal, ativa o sininho, segue a gente, segue o Diego. Vai estar as redes aí depois. Vai aparecer as redes. No início tá aparecendo as redes, na descrição tá aparecendo as redes. Então fica à vontade aí pra seguir a gente. Só dá esse aviso aí, porque a galera às vezes não se inscreve, é bom dar uma... com certeza. É isso aí. E aí, pra continuar nessa questão do empresário. Aí, uma das coisas que eu até falei com você, comentei com meu irmão depois também, que é muito interessante quando a gente vai na tua empresa, você falou lá da estrutura, é uma coisa muito legal, muito surreal, assim, né? E uma das coisas mais legais que eu achei assim, que é um negócio difícil, porque quando a gente visita muita empresa, assim, eu já trabalhei em consultoria, da parte de design, né? Mas assim, eu sempre via os empresários e os caras não tinham tempo, os caras paravam na reunião com os caras o tempo todo o WhatsApp. O tempo todo, era sábado a domingo o WhatsApp. Era não sei o que, era encheção de saco, o cara vivia com, assim, o cara não dormia. E no seu caso, a gente foi lá, a gente viu uma empresa andando super bem, você tem várias lojas, né? Sim. O pessoal na introdução viu aí a questão dos seus resultados, mas também, assim, a gente vê você com uma estrutura. E como é que a galera não te procura, mas ao mesmo tempo você delega muito? Explica essa parte de delegar, isso daí. Então, eu não sou funcionário da minha própria empresa. Eis a questão. Por quê? Porque a gente vê muitas pessoas lembra que nós falamos do CLT? Tem pessoas que só transicionaram do CLT e agora eles têm uma empresa, mas eles são funcionários da própria empresa, porque ele não pode fazer nada, ele não pode fazer uma viagem na empresa quebra, ele não pode... ele faz tudo. Ele é o cara que administra, ele é o cara que vende, ele é o cara que entrega, ele é a pessoa que faz tudo, né? É igual aquele meme lá, você filma e fala, né? Você é bichão. Esse é a vida de muitos empresários. Sim, e é sim. triste isso. Eu sei como é que é isso aí. É triste. E eu tive que me desenvolver. Eu tive que aprender. Por quê? Imagina você ter dinheiro na conta e você não poder usar. Qual que foi? Lembra que eu falei do meu sonho no começo? Sabe o que é o meu sonho? Era ter liberdade financeira, liberdade geográfica e liberdade de tempo. Mas para você ter essas 3 coisas, você tem que ser sábio, inteligente e estrategista para quê? Porque tem gente que tem liberdade financeira, mas não tem de tempo. Ele não pode sair a hora que ele quiser. É verdade.
E eu tô falando até de empresários, não de funcionários que têm dinheiro ou alguém. Não, não tem. E liberdade geográfica. Tem gente que tem liberdade geográfica, mas não tem dinheiro para viajar. É muito difícil ter os três. Sabe por quê? Porque são áreas distintas e você tem que ter um negócio e aprender muito sobre liderança. Liderança é uma área muito difícil. Muito difícil. Gestão é muito difícil. Vendas é muito difícil. Tô falando da parte profissional, não tô falando daquela parte, não, eu sei vender. Não tô falando de vendedor de camisa de alguém que entra no shopping. Eu tô falando de profissionais. Um profissional de liderança. Pessoas que sabem lidar, pessoas que sabem fazer gestão, porque gestão e liderança são duas coisas diferentes. Gestão é uma coisa, liderança é outra. Liderança por inspiração, gestão, métodos, métricas. Então tem essa diferença. E eu vi que em certo ponto da minha caminhada, eu tinha me tornado esse cara que eu mais temia. O funcionário da minha própria empresa. Então, quando eu tava lá, explodia de venda. Quando eu não tava, morria. Quando eu tava lá, todo mundo trabalhando. Quando eu não tava, todo mundo morcegando. E eu falei, meu Deus, agora eu entendi por que os empresários são funcionários assim, porque ele precisa daquilo a vida inteira. Não é uma regra, irmão. Não é uma regra. O evangelho, o evangelho ele cresceu mais quando Jesus não tava, não quando ele tava. O olho do dono engorda o boi. Tem muita gente que fala isso daí. Exatamente. Lógico, você precisa estar no teu negócio, óbvio. A ambição do teu negócio, o crescimento do teu negócio, você que determina. É você que vai determinar onde que você vai chegar. Eu tô sempre no meu negócio. Porém, não é mais eu que vendo. Não é mais eu que trago o dinheiro do cliente através da venda. Não é eu aprendi a delegar. Não é eu mais que administro o meu negócio no sentido... E tem pessoas que fazem isso que são extremamente preparadas. Eu sei administrar? Claro. Claro que eu sei administrar. Mas eu contrato uma pessoa que é muito melhor que eu para administrar. Eu sei vender? Claro que eu sei. Mas a venda, a minha, depende só de mim. Eu prefiro ter 100 pessoas vendendo no resultado. Tá entendendo que vai me dar muito mais resultado? E eu treino eles para vender. Entendeu? Então, assim, eu tive que aprender isso. Então, essa parte de liderança, de delegar, é muito importante. Tipo, principalmente para o empresário que quer ter sucesso e não morrer. Você tá entendendo? Porque morrer pode ser no sentido literal e também um sentido mais abstrato da coisa. Morrer no negócio. Pô, o negócio dele explodindo, de repente o cara não tá mais no negócio. Cair do dia pra noite, porque o business, ele tem muito nisso, né? Sim. Quantas empresas que eram bilionárias hoje não existem mais? Blockbuster. É verdade. Era uma empresa que ninguém achava que ia explodir, quebrou. Cara, da parte online, o Yahoo tá fechando. Meu Deus, cara, não. como assim? Pensa, já imaginou isso? Já imaginou o cara que inventou as câmeras lá atrás, fotográficas? Olha só, vê as câmeras, eu não vou falar os nomes das marcas, mas a câmera fotográfica... Acho que a Kodak, por exemplo, é um exemplo, né? De repente, é evolução, então tem que aprender. A excelência, o princípio que eu falei da excelência para vocês, ele tem que nortear tudo. Você tem que ser excelente. Então, assim, eu comecei a ver uma dificuldade no meu negócio. Eu comecei a crescer e eu vi que começou a ter algumas dores. Tem pessoas que recuam. Por quê? Eu prefiro ter 10 funcionários porque não me dá problema do que ter 100. Claro que ter 100 funcionários é mais difícil. Claro que ter 100 funcionários vai ter mais desafiador, vai ter mais desafios, é mais desafiador. É meio que óbvio. Porém, você quer crescer? É isso que você vai ter que aprender. Por quê? É mais ou menos assim, ó. Você se movimenta. A partir desse momento que você se movimentou, ele cria coisas que talvez você nunca passou. E as pessoas recuam a partir daí. Por quê? Pô, eu vou fazer aquilo. Eu nunca fiz aquilo, mas agora eu vou começar a fazer. Ele começou a fazer, gerou um resultado que talvez não era o que ele esperava. O que acontece? Não é do jeito que eu quero. Não era o que eu esperava. Então eu não vou mais fazer assim. A maioria das pessoas fazem isso. Como que eu penso? Eu gerei um movimento. Ainda mais algo que eu nunca fiz. Eu vejo o resultado. É um resultado que eu não quero. Eu mudo o movimento. Eu não desisto. Ou eu arrumo a partir daquele lugar. Uma coisa é fazer uma gestão de 10 pessoas. É um tipo de problema. Fazer de 100 pessoas é outro tipo de problema. Fazer de 1000 pessoas é outro tipo de problema. Então, depende de onde você quer chegar. Então, essa gestão eu tive que aprender. E outra, não é dom. Esquece, não é dom. Eu tive que aprender tudo. Eu tive que entrar em curso sobre liderança. Entendi. Faz mais de 11 anos que eu estudo sobre liderança. Tive que estudar gestão. Eu aprendi... Lembra, eu não era empresário.
Peguei uma empresa, eu não sabia administrar nem o meu dinheiro. Imagina o dinheiro da empresa. O que aconteceu? Me endividei. Imagina. Mas é óbvio, sabe que é óbvio isso, gente? Pra você que vai entender, são coisas óbvias. Mas eu não parei. Eu fui aprender sobre administrar finança. Eu contratei uma consultoria, depois eu fui aprendendo, fui ver o que a Bíblia falava sobre dinheiro. Isso tudo eu fui aprendendo. Comecei a vender, encontrei desafios. Aí eu aprendi mais. Aí comecei a liderar. Meu irmão, lidar com pessoas. Lidar com pessoas é sinistro. Sinistro, é uma das coisas mais difíceis que acontece na Terra, é lidar com pessoas. Eu posso falar com toda a autoridade, lidar com pessoas é uma das coisas mais sinistras que existem na Terra. Porém, é uma das coisas mais prazerosas também. Os dois são extremos, porque do tamanho do extremo que é o negócio, o outro extremo também vai ser. Se você não souber lidar com pessoas e achar que é de qualquer jeito, você não vai saber, na liderança, lidar frustração, ingratidão, pessoas que vão dar tapa nas tuas costas e vão te trair, traição. Isso faz parte. Faz parte, irmão. Jesus nunca teve pecado, foi o maior líder, lidou com tudo isso. Ingratidão. Mais ingratidão que ele. Traição. Os caras entregaram ele. Tudo isso ele teve que ligar. Eu tenho que entender. Porém, o resultado disso. Entendeu? As pessoas morreram pela causa. Depois, na minha empresa é a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu carrego os caras como... eu faço as coisas sem esperar nada em troca. Eu treino eles sem esperar que eles me agradeçam. Se eles me agradecerem, glória a Deus, mano. Tamo junto. Isso aí, eu fiz mesmo. Parabéns pra você. Se não me agradeceu, não me impacta. E eu falo do fundo do meu coração. Não é clichê. Não me impacta em nada. Por quê? Eu não espero que eles me agradeçam. Eu não espero. Eu entrego. Lembra que nós falamos da entrega? Eu simplesmente entrego. Eu faço a minha parte. O que você vai fazer com a tua tem a ver com você. Se eu faço bem pra você e você não é grato, tem a ver com a tua essência, não com a minha. Tá vendo que nós estamos se conectando? Sentido, cara, tem a ver com a tua essência. Então, eu treinei um vendedor. Isso acontece. Quantos vendedores eu treinei, saiu da minha empresa, brabo comigo, falando mal, foi pra minha concorrente e fez tudo. Cara, brabo. Falei, mano, eu vou parar de treinar. Daí entra um novo. Eu vou parar de treinar como muitos fazem. Eu não vou acreditar nesse cara porque o último que eu fiz, ele me largou. Ele já foi isso. Falei, não, mano. Problema dele. Ele tá fazendo conforme o caráter, a criação, os valores dele. Mas o valor dele não pode mudar o meu. A essência dele não pode mudar. Eu não vou parar de fazer. Não, eu entrego pro outro. E aí você vai construindo. Daí você pega um cara que dá certo. É leal. Ele é um cara que vai correr do teu lado. Aí começa a valer a pena. Mas daí outro sai também. E outro dá uma facada em você. E você também erra no processo. Eu errei muito no processo de liderança. Já perdi a mão com muitos. Imagina, já afrouxei a mão com outros também. Esse equilíbrio você vai aprendendo com as pessoas. Com as pessoas. A gestão. Por que eu aprendi a administrar meus dinheiro? Porque eu quebrei lá, mano. Porque eu me endividei. E dinheiro não aceita desaforo. Então, assim... graças a Deus foi quando eu tava lá atrás. Depois eu fui me recuperando, melhorando, até eu ajustar tudo isso. Então, esquece, prosperidade e riqueza, Juba, não tem a ver, porque Deus fez, meu irmão, a administração. Se você não administrar o conhecimento, a sabedoria, você vai se arrebentar. Vai se arrebentar, porque se eu te der 1 milhão e você não tiver capacidade para 1 milhão, a dívida é de 1 milhão. Você vai se arrebentar. A maioria das pessoas que ganharam, por exemplo, na Mega Sena, Big Brother Brasil, a maioria gritante voltou mais pobre. E ele não voltou no mesmo nível. Ele voltou mais pobre. Porque uma pessoa que ganha R$1.000, ele tem uma dívida da C&A de 100. Ele tem uma dívida da vendinha, da panificadora de 30. O cara, quando ele ganha 1 milhão, a dívida dele não é de R$100. A dívida dele é de 2, 3, 500 mil. E daí, como que paga? Se a sua estrutura... Os juros... Então... É essa pegada. Uma coisa que eu queria trazer aqui, pra gente ir pros nossos... A gente tá indo pra reta final. Deixa eu ver quanto tempo que passou já, pessoal. Show de bola. A gente já tá indo pra reta final, então. Aí pra gente ir pra reta final, eu queria trazer uma coisa aqui, que é mais da vida pessoal do Diego, que eu acho que isso daí vai fazer fechar o conteúdo com chave de ouro. Mas, assim, antes disso,
eu queria só citar um comentário relacionado à questão do povo judeu, que eu gosto sempre de trazer esse contexto do povo judeu, porque, na minha opinião, a gente aprende muito, igual você falou, quem faz diferente, quem se destaca, quem não é mediano, sempre se destaca, né? Sim. E aí o povo judeu, na minha opinião, sempre se destacou, né? E o Silvio Santos, vou puxar, por exemplo, a história da família Bravanel. Você sabe, né, que a família Bravanel, o tataravô do Silvio Santos, ele foi um rabino, e ele foi um rabino sefaradita, não me recordo o nome agora, o pessoal da produção, depois pesquise o nome dele, que é o tataravô do Silvio Santos. E, pra você ter uma noção, há 500 anos atrás, ele era tão rico, mas tão rico, que ele que emprestou dinheiro pro pessoal, pro Pedro Álvares Cabral, aquela turma lá do descobrimento do Brasil, para eles pegarem os galeões portugueses para virem ao Brasil. Olha, cara, olha só a brincadeira. E olha que interessante, durante os 300 eu não anos... sabia. Isaac Abravanel. Uau. Esse cara é genial. E o cara, olha o que o cara era. Ele era um grande orador, isso há 500 anos atrás. Ele era um grande empresário e ele era um grande estudioso teológico da Bíblia da época judaica, né? E assim, então assim, ele tinha todos o combo completo, né? E para fechar, durante os 300 anos depois, porque teve a Inquisição do Brasil, sim. que após os 200 anos do começou Brasil, começou romper. 300 anos de Inquisição e perseguição aos judeus. E aqui no Brasil, isso ninguém sabe, depois pesquisa, tem estudos, tem vários estudos bacanas sobre isso. Para fechar disso daí, os 300 anos de Inquisição, muitas pessoas da família do Abravanel morreram. Morreram na fornalha, morreram na fogueira, passaram decapitados. Então, assim, é uma história muito complexa. Sim. Então, assim, a família Abravanel, ela era abastada, ela morreu, assim, quase se acabou. Valeu. E ele é um Abravanel, se você for ver a história do Silvio Santos, ele é um cara que não tinha grana. Ele começou do quase zero dele, era vendedor de muamba da rua. Ele vendia caneta. E depois começou a vender bebida, refrigerante, né, em balsa. Tem umas histórias lá, né? E aí nisso, o que aconteceu? E olha pra você ver, aquela questão do tataravô dele, 500 anos antes, que era a comunicação. Eu sei que da parte teológica ele não tem tanto envolvimento, mas eu sei que as filhas dele agora são envolvidas com religião, as filhas são cristãs, evangélicas, até uma continua sendo judia. Mas assim, eles trouxeram aquele contexto familiar. E eu sempre gosto de trazer esse lado judaico, porque o judeu, ele se destaca do mediano, né? E aí, pra fechar da sua parte, você é casado, eu sei que você tem filhos, o pessoal, como eu repito, o pessoal viu na introdução um pouco da sua história, mas eu queria que você trouxesse esse contexto aí. Como é que é, por exemplo, agora? Você chegar pra tua esposa, levar ela pra Israel, você dá um conforto pra sua família, você falou com sua filha, né? Essa questão toda, explica pra gente essa parte familiar pra fechar com chave de ouro essa questão do podcast e essa questão de ter sucesso. Top. Então, é baseado lá atrás que a gente falou, qual que é o papel do dinheiro, né? O dinheiro, ele me serve. E ele me serve justamente para isso. Para mim, dar uma condição para minha família. O dinheiro, ele tem um papel de servir, no meu entendimento, tocar 3 coisas. Tocar a Deus, tocar você, a sua família, as suas coisas, e tocar o próximo. Então, é o princípio que eu trato o meu dinheiro. Eu trato o meu dinheiro nos princípios bíblicos, tocando a Deus, as coisas de Deus, as janelas estão sempre abertas sobre a minha vida. Porém, toca a minha família. E a minha família toca, viajamos para Israel, Egito, Cancún, conhecemos vários lugares do mundo. Esse é o poder que o dinheiro me deu, só que também ajuda meu próximo. Ajuda, por exemplo, a Casa de Recuperação, ajuda pastores, missionários, ajuda pessoas que não têm dinheiro. Então, esse é o papel. Hoje, eu vejo, quando eu vou num restaurante bom, quem me segue nas redes sociais sabe, vivo em restaurante top, não tem problema. É engraçado, Juba. Eu falo com os meus vendedores. A síndrome de Judas. Sabe qual que é a síndrome de Judas? Vou falar pra vocês aí, Como é que é isso aí? pra vocês aprenderem. Quando aquela mulher chegou e quebrou o perfume, que daria, sei lá, até 2 anos de trabalho, um perfume riquíssimo, e ungiu a Jesus, o que Judas falou? Ele foi contra. Ele falou, pra que fazer isso? Sendo que, se nós vendêssemos, dava pra gente alimentar os pobres. Olha aí, a síndrome do Judas instaurado dentro da igreja e fora da igreja. Porque muitos cristãos falam assim, nossa, pra que andar com esse carro? Pra que ter essa casa? Pra que... Nossa, você podia investir o teu dinheiro no negócio. Eu já olho a síndrome de Judas no comentário.
Mas fora da igreja tem a mesma coisa. Nossa, eu não preciso ter 1 milhão porque, eu não sou rico. Isso é tudo síndrome de Judas. Eu não tenho vergonha. Dinheiro é bom, eu gasto, viajo, como nos melhores restaurantes, ando com os melhores carros, visto as melhores roupas, não tenho problema em andar de Louis Vuitton, não tenho problema em andar de Porsche, Mercedes, não tenho problema em morar em mansão, não tenho problema nenhum. Por quê? Porque o dinheiro me serve nisso. Porém, ele não é o meu senhor, porque ao mesmo tempo eu ajudo outras pessoas. Eu faço, então assim, eu não deixo porque tem a ver com a essência. Então, desculpa te interromper. Isso aí sabe por quê, né? É por causa da base, aí volta na educação. Nada contra os nossos irmãos católicos, mas o catolicismo no Brasil é ele que ensina franciscano, voto de pobreza. Isso aí, quando veio pro Brasil com Portugal, meu Deus, os caras, eles implantaram na sociedade portuguesa pra deixar os caras pobres. Querendo ou não, nós somos descendentes de português, a nossa maioria genética vem de Portugal. E essa galera, todo país que foi colonizado pro lado católico, pega pra você ver, tem esse lado franciscano. Mas aí que tá. Se a gente fosse falar historicamente, a história, ela por incrível que pareça, era a matéria mais horrível que eu gostava na escola, era história. Hoje é uma parada que eu gosto muito, por quê? Porque você começa a estudar raiz. Você fala, nossa, por que acontece, blá, blá, blá. Como eu falei da parada da Revolução Industrial, isso acontece a mesma coisa nessa mentalidade franciscana, voto de pobreza, mas é um contexto geral. Por quê? Isso entrou no meio evangélico e entra no meio... Os escravos também, por quê? Porque quando eles foram libertos, é aquela coisa assim, ó, escravo, ele pensa como escravo, fala como escravo e age como escravo. O grande problema é que depois que eles foram libertos, ainda muitos continuaram escravos. Escravos do quê? Mental. Existe, eu não lembro quem que é o cara que fala uma frase assim, né? Eu libertei 1000 escravos, não libertei mais 1000 porque eles não sabiam que eram escravos. Então, isso é real. Eu tenho um testemunho, um testemunho muito forte, porque eu já passei por várias coisas. E um dia eu fui parar numa cela, preso, por incrível que pareça, pelas atitudes erradas que eu fiz na minha vida. Porém, eu tenho muita propriedade para falar nisso. Por quê? Gente, o preso, ele pensa como preso, só fala como preso, age como preso. Ele não tem como fazer como liberto, porque ele não está liberto. Mindset da prisão, né? O mindset, isso aconteceu dentro do nosso país, é a mesma coisa. Então, nós temos essa tendência... Tem que furar essa bolha, meu Deus, é uma bolha, mas é muito difícil, mas as pessoas não entendem. Lembra dessa frase? Eu libertei 1000 escravos, eu não libertei mais 1000 porque eles não sabiam como era escravo. Como você liberta uma pessoa que pra ela acha que tá bom? Quer subir um degrau, né? Pessoal, pra subir um degrau, entenda uma coisa, é seguindo o Diego, ouvindo o nosso podcast. É isso mesmo, então assim, é muito difícil, por quê? Porque você não tem como deixar uma pessoa, libertar essa pessoa quando ela não sabe que ela tá presa. Não tem, porque você pode fazer o que for, não vai adiantar. Não tem como você mudar a mentalidade da pessoa que está satisfeita com a vida dela. A insatisfação é uma ótima ferramenta para a transformação de vida, de mindset. Mas as pessoas estão acomodadas. Eu não preciso de dinheiro. Irmão, se você tem esse pensamento, não sou eu que vou te convencer. Eu posso vir aqui, nós podemos ficar 30 horas no podcast. Cara, não vai te convencer, sabe por quê? Porque é o que está norteando você. É o princípio que te norteia. Eu não preciso de mais nada. Beleza. E cada um tá na sua razão. Eu não tô falando que você tá errado. Mas beleza, é o que te norteia. Só que também você não pode julgar uma pessoa que fala que pra ele 1 bilhão tá bom. Você tá entendendo? Então, é muito sinistro. Por isso que o mindset é muito importante. Você perguntou qual que é a sensação de eu poder viajar, de eu poder dar essa condição para minha família. A sensação é uma vitória completa. Por quê? Porque quem veio de baixo, da quebrada, um salve para todo mundo que tá vendo aí que é da quebrada, um recado para você. Faça o teu melhor e entregue a mais, irmão, que logo você vai sair, cara. Logo você vai sair, independente de você. Eu também já tive uma vida totalmente errada. Dependente de onde você tá. Dá pra sair. Dá pra fazer. Só que pra nós, parece que o gosto é diferente. Eu não sei, porque eu não nasci de família rica. Na verdade, eu nasci, né? O nosso pai, Deus. Né? Mas não é nesse assunto. Mas assim, pra nós o gosto é diferente. Porque pra um cara que vem da quebrada conquistar uma Porsche, é diferente de um cara que andou de Porsche a vida inteira com o pai e ganhou uma Porsche.
Entendi. Ou comprar uma... É diferente, porque pra nós, a gente não tinha aquele acesso. Era praticamente impossível. Eu vi amigos meus de todas as situações, morrendo, sendo presos, fazendo a realidade da favela. Eu vim dessa realidade, tá? Às vezes choca as pessoas, mas eu vim dessa realidade. Pessoas traficando, morrendo, sendo presas. Essa realidade, esse ciclo, eu entrei nesse ciclo. E por anos eu fiquei nesse ciclo. E o meu fim era trágico. Eu ia ser morto, eu fui preso. Esse era o meu fim. Só que eu tive que... Falei, não, esse não pode ser eu. Só que pra mim sair disso, eu tive que sair. Eu tive que mudar. Nessa mudança, por isso que a conquista ela se torna melhor. Porque eu vi pessoas andando de carrão fazendo coisas erradas. E eu entrei no mundo escuro das coisas justamente porque eu tinha grandes sonhos, ambições. Imagino. E fazendo coisa errada. Hoje, fazendo as coisas certas, quando eu dei uma Mercedes pra minha esposa, de aniversário dela. Você não tem a noção que pra nós, que veio de baixo, e não precisa vir da quebrada. Por exemplo, vocês não vieram da quebrada, mas não precisa vir da quebrada. A pessoa que vem de baixo, a pessoa que tá lá galgando, quando você conquista, a sensação... Você sente ali uma... É diferente, porque você fala, quando você compra, sabe qual que é o pensamento que vinha? Quando eu fui comprar minha Porsche. Eu entrei dentro da loja, comprei a Porsche e comecei a chorar. E o vendedor, que estava dentro do carro comigo, começou a chorar junto. E olha que louco, era um piazão. Ele começou a chorar porque ele também veio da quebrada. Ele falou, e eu sou novo. Sim. Às vezes as pessoas, eu tô andando de Porsche, os caras ficam me olhando com uma cara, por quê? Porque você só vê velho. A maioria é mais velha, né? O velho da lancha. Por quê? Porque os caras demoraram anos pra construir aquilo. Você tá entendendo? Eu cheguei mais novo, comprei a Porsche e cheguei, não sou funkeiro, não sou MC. Não é artista. Trabalhando com vendas lá, gestão, fazendo tudo isso. O cara começou a chorar, daí ele falou, mano, você acabou de ressuscitar, reacender em mim a vontade de ter, porque eu não tinha mais sonhos. E isso pra mim que você comprou é impossível. E você acabou de acender em mim esse sonho. E eu falei pra ele, irmão, tudo é possível, mano. Tudo é possível ao que crer. Só que o teu limite é você que tá fazendo. Se você acreditar que você não pode, você tá certo. Se você acreditar que você pode, você também tá certo, porque a verdade é tua. É você que estipula o teu limite, é você que cria o seu futuro. Então, eu fui pra Israel agora com a minha família, minha esposa. Meu Deus do céu, coisa que você... E engraçado que eu cheguei na viagem, a maioria lá, Juba, é velho. E quando você começa a perguntar, eles demoraram a vida inteira pra ir pra Israel. Pastores velhos, anciões, assim, né? Demoraram a vida inteira construindo. Pra daí e tinha cara que tava praticamente morrendo e foi lá em Israel. Tipo assim, a viagem dos sonhos dele no final da vida. Pô, legal, ele realizou. Mas o que eu comecei a tirar de lição? Falei, não posso demorar a minha vida inteira. Falei, eu quero ir para Israel agora e depois voltar. Então, essa é a sensação. É a sensação de dever cumprido. Sensação de falar, a sensação de vitória. Você vê os lutadores, jogadores, todos que vieram de baixo, você vê que a sensação para eles é diferente. A sensação deles é, mano, eu sei o que eu passei com a minha mãe. Eu sei o deserto que eu tive que enfrentar para chegar até aqui. Muitos dizem, ele tá ostentando. Mas Tem uma música de funk que eu gosto, confessar aqui que eu curto uns funk dos MC lá. Tem uma música que fala assim, eu não ostento pra quebrada ver, eu ostento pra ele se espelhar. Eu sei de lá, eu vim de lá também, eu sei onde geral pode chegar. Então, assim, essa é a parada. E não é ostentação. Eu mostro pros irmãos, pra galera, e sempre falo, mano, dá pra você também. Chega, vem você também. Só que não é fácil. É simples, mas não é fácil. Você vai ter que mudar sua mentalidade. Você vai ter que estudar muito. Você vai ter que trabalhar muito. Você vai ter que se conectar com pessoas. Você vai ter que criar ambientes favoráveis pra você. Ou mudar pra ambientes que são favoráveis pra você. E é uma construção. Então é isso, cara. É isso que eu acredito do fundo do meu coração sobre sucesso. O sucesso, pra mim, é isso. E o sucesso não é só dinheiro, tá, Juba? Isso, a gente tá trazendo aqui igual eu falei, a família, porque essa questão da família. Minha família é meu sucesso. Você tem filhos, é isso que é o foco, né? Tenho os 4 filhos agora. Caramba, já tá no quarto, né, cara? Tinha esquecido. Nasceu mais um
agora tá com 2 anos, 2 meses, o Theo, um príncipe. Caramba. Um príncipe Nossa. que veio, inclusive, ele veio de Israel. A minha esposa ficou grávida em Israel. Vai vir aí um judeuzinho. Um judeuzinho israelita, né? Judeuzinho israelita. Vai vir mais um aí pra contribuir. Então, o meu sucesso é a minha família. O meu dinheiro serve o meu sucesso. Olha só. O meu sucesso é a minha família. Meu dinheiro serve o meu sucesso. O meu sucesso é a minha vida com Deus. Meu dinheiro serve a minha vida com Deus. É um tripé, né? O meu sucesso são os meus sonhos. Meu dinheiro serve os meus sonhos. Então, assim, não pense que o sucesso é apenas financeiro. Concordo. É uma ponta, meu Deus do céu. É importante, mas não é o principal, mas né? não é o principal. Tá. Pessoal, vocês que ouviram aí nosso podcast, eu agradeço bastante vocês que estão até o final, vocês que vieram pelos cortes, tenho certeza aí que você foi impactado com essa conversa. Eu sei que a gente, tô falando até com o Diego aqui, né, Diego? A gente usa o clickbait do... todo mundo não gosta de clickbait, mas eu gosto, cara. Eu acho que o clickbait bem feito é uma arte. Sim. E a gente vai usar o clickbait do dinheiro, obviamente, né? certeza. Porque, cara, na minha opinião, você trazer a verdade junto com algo que... Pô, você falou de dinheiro, mas se o título, dinheiro, bilhão, aí o cara clica lá, o cara é transformado. Na minha opinião, Exatamente. tem que ser assim. E tem que ser. Então, as pessoas vão vir aqui pensando no dinheiro, Com mas certeza. elas vão ver o real valor. E outra, e Esse se é o você foco. vir pensando em dinheiro, não tem problema nenhum. É. Não tem problema nenhum. Porque a Bíblia não fala que é o dinheiro a raiz de todos os males. Ela fala que é o amor ao dinheiro. Exatamente. É ele que te guia. O dinheiro, ele é um ótimo escravo. Mas ele não é um bom senhor. Se for ele que estiver guiando a tua vida, talvez aconteça que nós falamos. Você vai chegar em um momento da tua vida com o bolso cheio de dinheiro, olhar pra dentro da tua casa, você tá casado com a mulher que você não queria. Você pode estar com amigos que são interesseiros. Você pode estar vazio e só ter dinheiro. Então, só cuida com isso. Bom, pessoal, essa foi a mensagem aí final do Diego. Se você quiser seguir o Diego para saber também mais sobre o negócio dele. Como é que segue aí? Como é que eu faço entre em contato? Porque eu sei, a pessoa viu que você mexe com consórcio, Exatamente. Seus negócios. Brasil inteiro pode entrar em contato e comprar alguma coisa Brasil com inteiro você. pode entrar em contato comigo. Eu trabalho na empresa número 1, melhor empresa do Brasil de consórcio imobiliário, veicular, consórcios de serviço para viagem, dentista, a Demicon. Clica lá, procura no meu Instagram. Meu Instagram, acho que tá aí as redes, Diego borba.oficial. Então, cara, entra lá e vai ter bastante conteúdo para você, vai te ajudar. A minha função é te ajudar na transformação, principalmente da sua vida mental. É isso que eu quero transformar para você. Transforme sua mente e o restante a gente dá um jeito. O dinheiro vai ser uma consequência. Fechou? Show de bola. Pessoal, vocês que estão nos assistindo aí, eu sei que também que nós vamos passar alguns cortes dessa conversa na TV também. Nosso foco é esse, Top. a Rede Super. Então, a você que está nos assistindo na Rede Super aí, um abraço pro Blessing Show, que está aí sendo um dos hosts também, juntamente com a gente aí, que a gente está ajudando essa rapaziada, estamos junto com essas meninas, com a Mari Girão e a Lari Dantas. Pessoal, um abraço para vocês, todo mundo que está nos assistindo. Câmera do meio, dá um tchau para todo mundo. Aê! Um abraço. Oh.